A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Não continue caso você não queira ou não possa ver o brinquedo que o Hagrid tirou do saco. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Pede um café, salta por cima da carteira, faz várias acrobacias, canta o hino nacional e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje o 15º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, Beauxbaton e Durmstrang. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de tudo que já foi publicado do mundo bruxo até a data de hoje. Se você ainda não sabe por que os gêmeos estão evitando o Rony, como disse Moody, nesse caso, os senhoritos estão dispensados do podcast. Podem se retirar. Eu sou o Igor, mas não o Karkaroff, o Moreto. E tô aqui com a Luísa Lanferdini, que imitou um esquilo. Oi, Luísa. Oi, gente. E com o Junior Code, aquele idiota que derrotou a Grifinória no quadribol, que vocês só gostam porque ele é bonito, maravilhoso. Quem dera. É real isso, né? O público da Casa Elefante tem um crush no Code por causa da voz dele e aceita todas as besteiras que ele fala. Ô amigo, não será pelo fato de que eu consigo executar acrobacias surpreendentes? Talvez. E hoje a gente vai falar sobre métodos de aula questionáveis, militância amadora e visitantes internacionais. Junior Code, diga pra mim, caso o pessoal que está ouvindo queira entrar em contato com a gente, mandar feedback, como que eles fazem? Ah, Igor, tem muitas formas que as pessoas podem entrar em contato com a Casa Elefante, sabia? A gente tem Twitter, a gente tem Facebook, embora não esteja utilizando muito, mas tem Instagram também. Instagram. E você pode também, caso não tenha nenhuma rede social ou não goste, né, pelo motivo que você tenha, sei lá, você também pode mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br e aí você manda o seu feedback pra gente, que a gente também tá lendo quando a gente for fazer leitura de feedback. E também temos um grupo no Telegram pra gente fazer aquela interaçãozinha gostosa que a gente tem com nossos ouvintes. Rola uma discussão lá todos os dias. E um lugar também que tem discussões todos os dias é o Discord, o nosso servidor do Discord, que às vezes a gente discute inclusive por áudio e conversa, joga RPG, fala sobre fanfic, fica compartilhando fotos e fanarts, inclusive tem que ser mais 18 pra entrar, tá, gente? Porque é muito picante as coisas por lá. E se você quiser entrar no Discord, por favor, utilize os links que estão anexos a este post, onde você está escutando o nosso podcast. Lacrou. Então vamos para o duelo de resumos, onde o Code e a Luísa vão duelar pelo direito de iniciar a discussão com um trecho do capítulo que eles escolherem. E ganha quem conseguir fazer o resumo que eu mais gostar em menos ou em 30 segundos. Eu amo a sua honestidade, Igor, que antigamente a gente dizia que ganharia a pessoa que fizesse o melhor resumo, né? Hoje em dia a gente já sabe muito bem que ganha quem fizer o resumo que o host gostar mais, né? Tem essa de melhor não. A gente aqui não é muito objetivo, não. Então, vamos jogar um dado pra decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Luísa, você quer o quê? Par ou ímpar? Par. Ganhou, deu 4, lacrou, Luísa. Muito bem. E aí, você quer começar ou que o Code comece? Eu quero começar pra já tirar essa vergonha do caminho logo. Passar essa vergonha de uma vez. Eu acho que se tem um capítulo que a gente deveria estender esses 30 segundos, seria esse, né? Porque Nossa, não acaba sim. nunca, mas vai continuar sendo 30 segundos, porque a missão desse duelo é humilhar os hosts mesmo. Vamos fazer assim, Luísa, você faz o resumo da primeira parte e eu faço do segundo, a gente não compete. Tem que fazer tipo o Eminem aqui, pra resumir assim. O Lafayette do Hamilton. Então, Luísa, se prepare para fazer o resumo de 30 segundos do capítulo Beauxbaton e Durmstrang em 3, 2, 1, já! O Harry tá preocupado com a carta que ele enviou pro Sirius. E aí ele recebe a resposta, ele tenta consertar, mas óbvio que não deu certo. Aí eles têm um monte de aula, eles discutem a aula que eles tiveram com o Moody. E aí eles têm aula com o Snape quer envenenar os meninos. Daí eles tiveram aula com a Trelawney também, um monte de linguiça nesse capítulo. Aí finalmente chega na parte que chegam os alunos das outras escolas, que é quando a coisa começa a ficar legal. E acabou. É mais ou menos isso, o capítulo mesmo. Exatamente. As coisas começaram a ficar legal.
Mas vamos ver o que o Code traz pra gente. Ai, vamos ver. Então, Junior Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Beauxbatons e Durmstrang em 3, 2, 1, já! O Harry está preocupadíssimo, né? Querendo dar um jeito de despistar o tio dele, o padrinho dele que tá querendo voltar pra salvar o menino. Aí ele tenta fazer um negócio, pegadinha do malandro, tô de boas, inclusive, nada, minha cicatriz tá de boas. Só que aí no colo, o Sirius vai e fala, vou voltar mesmo assim. Aí tá tendo um monte de aula, a Minerva está, assim, tá de um jeito que ela não tá perdoando nada. A gente tem aula sobre a morte do Império, várias coisas. O Harry é o único menino que consegue resistir, sobreviveu. Acabou! Nossa, Code! Me atrapalhei todo. Amigos do céu, você não chegou nem em 15%. Ai, muita coisa. Meu Deus, meu momento chegou. Eu acho, Luísa, que foi uma boa tática você fazer primeiro pra não ficar nervosa. Porque você ganhou, lacrou. Gente, não acredito, não tenho nem roupa pra isso. Primeira vez que eu me dou bem. É sério que é a primeira vez? É sério. Não. Olha, já pode botar no currículo. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Harry, preocupado com a resposta de Sirius, tenta confortá-lo com uma mentira, mas não funciona e o padrinho já está na Escócia. Na aula de defesa contra as artes das trevas, Moody demonstra a maldição Império nos alunos, e somente Harry consegue resisti-la, príncipezinho. Hermione continua sua campanha pelos direitos dos elfos, e Hogwarts se prepara para a chegada das delegações de Beauxbatons e Durmstrang, que logo chegam em carruagens e um grande navio. Que chique. Dá pra ver que o Igor está obcecado com a pronúncia, né, das escolas. Não, obcecado. Não, é que eu conheço, né, a língua alemã e a língua francesa, então preciso sempre estar demonstrando. Eu também conheço, eu sei onde é que eles falam. Luísa, você quer começar por onde? Conta um pouquinho pra gente. Ai, gente, tô tão feliz. E é óbvio que primeira vez que eu ganho, eu tinha que citar o amor da minha vida, que é o Sirius. Então a frase que eu vou trazer é quando ele responde a cartinha do Harry e ele fala assim: não me convenceu, Harry, estou de volta ao país. E o resto da carta inteira, né? O pior é que ele deve ter recebido essa carta já no país, né? A carta da mentira. Então não adiantou nada. Tarde demais, Harry. Mas eu acho muito fofo que o Sirius, ele é muito, tipo, um pai, assim, pro Harry mesmo. Não necessariamente um pai, mas tipo um parent, sabe? Que se preocupa com ele e sabe quando ele tá mentindo mesmo por carta, até porque o Harry deu muita pala na carta dele, né? E eu acho isso muito fofo, ele querer ficar mais perto do Harry e tal. É tipo, boa tentativa, amigão. Dessa vez não colou, tá bom? Mas também, o Harry foi muito infantilzinho, né, na carta. Ele fala, não, ô Sirius, viu? Eu imaginei. Imagina. Eu tava doido. Mas também acho que foi a primeira mentira desse sentido que ele contou pra alguém, né? Porque os Dursley nunca se preocuparam com ele. E agora ele tá tentando convencer o Sirius de que tá tudo bem. Tipo, ele nunca teve que fazer isso, né? Por isso que ele deu pala, eu acho. Eu vejo um paralelo aí, talvez, com as vezes que eles tiveram que fazer alguma missão em horário proibido em Hogwarts e tal. Que não é mentir, mas é uma coisa antiética, entre aspas, né? Que eles estavam fazendo as escondidas dos adultos. Com mentira, é verdade. Mas, quem que traz a resposta pro Harry? A primeira já a resposta, né, no capítulo passado, foi a Edwiges. E o Harry foi muito pau no cu com ela, como a gente comentou aqui no podcast. E agora, a Edwiges, que tá lá no Corujal, está puta. E com toda razão, é claro. Ela fica virando o rabo pra ele, falando que... Quer dizer, falando não, né? Ela fica dando a entender que ela não quer trabalhar. Ele que se foda, manda a carta por pombo. Voa, menina Harry. Você não gosta de voar? Pega sua vassoura e leve. Eu amo a personalidade da Edwiges, gente. Eu acho que foi no segundo livro que nasceu isso em mim, nessa releitura aqui, que eu comecei a prestar atenção na rabugenta da Edwiges. E com toda razão. Sempre certo, exatamente. Né? Eu acho que bicou pouco. Harry merecia mais bicar no dedo. Eu gosto que ela parece ser muito, tipo, idosa, sábia, sabe? Aqueles velhos rabugentos, né? Não idosa, mas tipo assim, ela é
Uma velha Será sábia. que a... Vivida. Ela é muito orgulhosa, né? Inclusive, Também. inclusive o fato de ela ser orgulhosa e é o que faz o Harry conseguir convencer ela a levar a carta, né? Porque o Harry fala, tá, então vou arranjar outra coruja pra levar. Aí ela fala, não, Nina, não. Rapidinho ela vira. Não, mas não é outra coruja, é o pichidinho que ela não gosta. É né? verdade. Gente, ela não suporta aquele... Ela fica pensando, ai, principiantes, odeio esses novatos. Ninguém merece. Eu fico imaginando a animosidade das pessoas que já trabalham um tempo numa profissão e chegam novatos, chegam cheio de vontade de fazer, não sei o que, a pessoa olha pra tipo, ai, lá vem o novato. E coitada também, né? Ela acabou de voltar de uma viagem de anos, praticamente, Aham. e já vai pra outra. Alguém até colocou na Exausta. pauta, né, que ela deve estar exausta e está procurando um foragido, porque, tipo, não deve ser muito fácil de achar o Sirius onde quer que ele estivesse. Em outro país, né, eu não sei como é que é o sistema de GPS da coruja, se ela tem que procurar, se ela tem que falar com os contatos pássaros dela, ou se ela tem uma coisa meio inata, embutida de achar os bruxos. Mas ela tava exausta, não ganhou nenhum obrigado, e já vai ter que partir de novo atrás desse cara, que ela novamente não sabe onde tá, porque ele tá, né, provavelmente não parado no mesmo lugar. Mas por enquanto só, né? Porque depois, inclusive na carta do Sirius, tem a questão de que eles se tocam que não é uma boa ficar usando, né, a Hedwig pra ficar fazendo as mensagens, porque ela é uma coruja Finalmente. branca, uma coruja que se destaca, que uma coruja que nem tem hábitos noturnos, inclusive, porque ela é branca. Inclusive, eu passo o meu pano pro Sirius assinar a carta com o nome dele por causa da Edviges, né? Não lembro se eu trouxe isso pro podcast. Mas eu acho que faz sentido, sabe? Você tá vendo que é a coruja do Harry. Então, não tem como ser uma pista falsa, alguém querendo pegar ele. Mas alguém pode atacar a coruja do Harry, né? Interceptar. Sim, Sei é. lá. Ele devia estar tomando muito cuidado com a localização dele, porque eu tenho a sensação de que a Edwige não demorou tudo isso pra encontrar ele. Ela, encontrou ele. Aí o Sirius tava se movendo. Eu tenho a sensação que ele não tava parado num lugar só. Ele tava sempre em movimento. Tava nas E aí cachorradas. ele esperou ele chegar num lugar seguro o suficiente pra enviar a Edwige de novo. Também. Então- É, boa ideia. E aí pode ser que talvez ele esteja começando a se importar agora com essa segurança da coruja e do apelido, porque ele tá num lugar parado, né? E ele tá de volta ao país, né? Tipo assim, coruja do Harry andando pra lá e pra cá na Inglaterra. Tem alguma coisa estranha. Na Inglaterra não, né? Na Escócia. Tem coisa aí, né? É só ser chato dizer que eu nunca comprei muito bem essa questão de o pessoal não utilizar a coruja pra achar as pessoas, mas beleza então, né? É isso aí. Mas assim, o Harry ele precisa chegar no Corujal para encontrar com a Hedwig, a Edviges, e aí ele está saindo lá do seu dormitóriozinho bonitinho, que a gente sabe que a entrada fica no 7º andar. Aí a narração fala que ele desce as escadas, ou melhor, que ele sobe as escadas e ele vai parar no 4º andar, né? Eu fiquei, mas nossa, parece até que Escola é Mágica, é um castelo que as coisas mudam de lugar. Mas aparentemente é isso. E Mas eu diferente tenho do que um a gente... pano. Estica ele aí pra nós. Igor. No inglês, no capítulo em inglês, eu Fala que acho é Up the que Castle, né? a Lia entendeu errado, talvez. Aham. Porque ele sai do buraco Aham. e eu acho que o up tá relacionado aí ao buraco, sabe? Tá. Up the hole, sabe? Aham. Tipo, o degrauzinho pra sair, né? Aham. É, Eu também imaginei que é o isso. buraco da mulher gorda, né, no caso. Ai. A risada da Luísa. Gente, Agora que eu entendi. Eu não tenho maturidade para essas coisas. Na verdade, foi um Mas buraco da então, mulher a gorda. Lia, ela deve ter pensado que era pela escada mesmo, né? Até porque ela não devia estar preocupada com a geografia de Hogwarts. Aham. Não é uma Arrelia, né? Mas é interessante pra quem se interessa pela planta baixa de Hogwarts. Que eu me interesso muito, adoro. Eu também. E assim, falando sobre a planta baixa de Hogwarts, a gente percebe também pela narração que o Corujal tem acesso por dentro do castelo. Você não precisa sair do castelo, como a gente é levado a crer nos filmes, né? Ou até nos jogos, de repente. Ele fica na Torre Oeste, que fica... são 11... É um número entre 10 e 20, que eu não lembro, de janelas do escritório do professor Flitwick. Que inclusive é da mesma ala lá que eles salvaram os Sirius no ano passado. E usaram como referência pra achar a sala onde ele estava preso, né? Entre aspas. Uhum. E eu tenho uma questão pra vocês. Vocês acham que as corujas de todos os alunos que têm corujas pet estão sempre no Corujal? Ou vocês acham que elas acompanham os alunos no dormitório? Ou elas têm uma... Porque assim, Eu acho os que- pets, Eu acho que os elas outros moram no pets... Corujal, sim. Os outros pets estão sempre com seus donos, né? Quando o Ron tinha o rato, ficava com ele. Eu imagino que o Crookshanks dá umas voltinhas em Hogwarts, mas ele tá de vez em quando lá com a Hermione na salão comunal. E eu imagino que a ideia do bruxo, sei lá, que tem um pássaro, que tem um corvo sempre consigo, acho que talvez tenha sido também um pouco dessa
questão. O Harry, provavelmente não, né? A gente só vê o Harry praticamente interagir com o Edwige quando ele tá precisando dela pra mandar uma carta mesmo, ou quando eles estão na casa dos Dursley. Mas eu acho estranho que Ou ela no não seja salão, pet quando dele ela, durante quando o ele ano. recebe uma carta. É isso. Eu acho que as corujas, no geral, da escola ficam no Corujal a maior parte do tempo, porque, primeiro, é mais fácil pra elas saírem voando e é mais fácil pra elas caçarem do que se elas ficassem dentro dos dormitórios e das salas de aula, sei lá. E também que pássaro caga o tempo inteiro, né? Agora ia virar tudo um grande shit show, assim. Se tivesse coruja soltas Mas tem um monte de assim, pet que Hogwarts. caga também, acho que não... Ah, mas é muito mais fácil você adestrar um gato pra ele cagar na caixinha Sim. do que uma coruja, que o esfíncter não funciona. É verdade. Eu ia dizer, as corujas parecem um pouco inteligentes no mundo bruxo, mas realmente eles não têm controle físico, né, da cloaca, então realmente não tem como. Caso o ouvinte não saiba, o passarinho caga na sua cabeça, ouvinte, porque ele não tem controle do cocô. Então, quando formou o cocô, já saiu. Já saiu. Que inveja desses intestinos. Credo, Luísa! Como assim? É que eu sou entupida. Descobrimos aqui que A Luísa gente ia tem ser obrigado a intestino ficar preto. andando de fralda, se fosse caso. Não, então melhor não, deixa quieto. Muito bom. Eu imagino que o Corujal também seja um lugar que não só as corujas dos alunos que têm pets corujas, né? Como também é o lugar onde os alunos vão mandar uma carta. Se eles não tiverem corujas, eles podem utilizar as corujas da escola, ou as corujas anônimas, as corujas sem dono. Sim. Tanto que eles falam que tem centenas de corujas ali, tipo, não seriam todas dos alunos, porque alguns têm gatos, outros têm Estão sentindo gatos. cheiro de titica de bicho. E olha que eu imagino que da coruja deve ser pior ainda, né? Porque ela é carnívora, então é uma coisa que Deus me livre. Jesus amado. A diet de bicho deve ser horrível. Ela come bacon, mas eu acho que a coruja, ela é um pet multifuncional, porque além de ela ser um pet, ela também serve pra mandar mensagens, coisa que os outros alunos também têm esse direito, e aí eles usam corujas aleatórias da escola. Tipo, se você parar pra pensar, é meio idiota você comprar uma coruja, porque se vai ter a disponível ali da escola, você gastou o dinheiro do seu pet com um bicho que você podia ter acesso facilmente, de graça. Ou, se você for o Harry, que não gosta de pets, é melhor, porque daí seu pet pode fica ser lá também. mesmo, foda-se. Se você não tiver Ou você muita pode paciência. adotar uma coruja de Hogwarts, né? Tipo, não adotar pra ficar com ela do teu lado, mas você pode cuidar sempre daquela coruja específica do Corujal. E aí você cria um relacionamento com ela e aí ela vai ser a sua coruja. Sem você ter Usar pagado sempre por a ela. mesma, né? Ah, Adote uma coruja. Inclusive o pessoal tinha reclamado, né? Que na época que Harry Potter saiu, o pessoal tava querendo ficar domesticando coruja e tal. ai, nossa, que ódio. Inclusive, recentemente teve um evento em São Paulo que eles pegaram umas corujas de verdade e deixaram lá presa dentro de um galpão. Ai, foi horrível. Que horror. Não façam isso, pessoal. Pelo amor de Deus. Departamento de Controle das Criaturas Mágicas, vulgo Luísa Mel, vai lhe processar. Bom, mas a carta que o Harry manda pro Sirius contém uma mentira. E o Rony e a Hermione, eles tentam... Quer dizer, a Hermione, né? Ela tenta falar, tipo, ai, Harry, mas você não devia ter mentido. Melhor saber a verdade. E o Rony fala assim, ai, deixa ele, Hermione. Por quê? Eu acho muito interessante isso, porque é uma dinâmica de casal que as pessoas dizem que não existe, que, ai, cadê o desenvolvimento Rony e Hermione? Meu filho, por favor, né? Releia os livros. Leia nas entrelinhas. E eu também acho legal porque isso mostra um amadurecimento na relação deles. Enquanto que antes a Hermione e o Rony tentavam fazer um tipo de comunicação que nunca levou a lugar nenhum, agora eles sabem já que não vai levar a lugar nenhum, então eles se ajudam a lidar com o Harry. Eu acho Eles carregam juntos Além a barra que é cuidar de Harry Potter. É uma coisa meio pai e mãe, sabe, também? Sim. E também essa discussão deles mostra muito da personalidade de cada um. Tipo, Hermione falando que era um absurdo ele mentir pro Sirius. Tipo, Hermione, você nunca mentiu pros seus pais? Aí você para pra pensar, talvez realmente ela nunca tenha mentido pros pais dela. Hermione, mas a gente sabe o que você vai fazer, viu? E é bem pior do que mentir. É de partir o coração. Ai, não, é pelo mundo bruxo, né? Pelo bem maior. E quando o Harry recebe essa resposta também, uma coisa que eu esqueci de falar da carta, é que ele assume que ele acha reconfortante a ideia do Sirius estar por perto, né? Tipo, além dele estar preocupado, ele tá feliz, assim, de saber que ele se porque preocupa. agora não vai demorar 3 meses pra carta voltar, né? Também.
Exatamente. Essa comunicação dos bruxos é foda, né? Se tivesse um WhatsApp aí ia ser mais fácil. Mas. Mas assim, é um misto de sentimentos que ele tem, né? Porque ele tá ansioso demais, tanto é que ele tá tendo altos pesadelos e, enfim, imaginando o pior, né? Porque ele realmente não tem acesso a nenhum. Imagina você ter sei lá, um parente muito próximo seu que tá foragido, literalmente foragido da polícia, e você não Sim. sabe se pegaram, se não pegaram, o que aconteceu com ele ou não, e aí passam todas as possíveis, imagináveis ideias de desastre da cabeça dele, né? E ao mesmo tempo que ele tem essa ansiedade, essa aflição, ele também fica felizinho e sentindo bem que o padrinho dele tá chegando. Ou tá O por Sirius perto. podia falar pro Harry, né? Tipo, ô Harry, fica tranquilo, eu tô conversando com o Dumbledore também. Ele Então, podia arranjar um tá tudo espelho, certo. assim, né? Tipo, de repente. Se o Harry soubesse que ele tá conversando com o Dumbledore, eu acho que ele ia se sentir menos responsável pela segurança do Sirius. Assim. Aham. E eu acho também que o Harry não cogitou que o Sirius pudesse querer ficar mais perto dele, porque ele nunca teve alguém preocupado com ele assim, né? Ah, Então, E também, mas aí não seria, né, Igor? Não seria o Harry Potter, porque o Harry Potter tem que ser a última pessoa a saber das coisas. A gente tem que sempre ver as pessoas falando pra eles as coisas que eles já deveriam saber e ele fica, puta que pariu, e vocês... Quando é que vocês vão me inteirar disso, por favor? Harry sempre o último a vocês, saber. hein? Nossa, quando o Dumbledore fala pra ele mais tarde nesse livro, né? Ah, não, tá de boa, eu sei onde ele tá, inclusive leva tal coisa lá pra ele, leva uma cesta básica pra ele. A Harry fica, filha de uma puta! Ah, gente, mas tá, chega de cartinhas e de corujas, vamos falar sobre o que importa, que é a aula de defesa contra as artes das trevas, que deu muita confusão, muita gritaria, muito dedo no cu, na nossa reunião para comentar sobre o capítulo, porque algumas pessoas são contra, outras são a favor da forma como o Moody escolheu e, como diz no capítulo, Dumbledore deu esse aval de ensinar uma das maldições imperdoáveis, né, que é o Império. Uhum. Ele decide amaldiçoar os alunos para que eles possam sentir na pele como é uma das maldições. Inclusive, a Hermione fala pro Moody / Bartol Jr., né? Mas é ilegal, professor. A própria Vademecum, né? Hermione. Aí ele responde assim, ah, é mesmo, não tô sabendo não, desculpa. Ah, então tá bom, não vamos fazer mais não, tá bom? Abre o livro agora. Eu acho que isso responde uma questão que o Junior Code teve no outro episódio, né? Como assim é proibido, mas não dá cadeia pra quando as pessoas fazem? Tá aí, né? Porque a polícia precisa saber, né? Pra ser preso. Sim. Mas eu acho que também tem essa questão, ele tá dizendo que o Dumbledore aprovou, e o Dumbledore é a autoridade de Hogwarts. Eu acho que aí, tipo, tudo que acontece em Hogwarts é meio que a responsabilidade do Dumbledore, não da Não. pessoa. Eu acho que assim, Igor, se tem, sei lá, mais de 20, eu imagino que uns 20 testemunhas, se fosse aquele caso de ser realmente imperdoável e você fazendo, você vai preso imediatamente, aparece automaticamente um dementador pra te levar pra Azkaban, a palavra de, sei lá, 5 alunos já bastaria. Mas, acho que a questão aí é que o Dumbledore, tipo, aqui é uma situação especial, a gente tá praticando e tal. E a gente também pode discutir se de fato o Dumbledore autorizou, né? Que a gente não sabe se isso aconteceu ou se é só o Moody querendo dar uma de espertão. Depois de ler a batalha de textão que teve lá, eu refleti bastante, assim, e eu continuo achando que foi relativamente sensato, se o Dumbledore aprovou isso, né? Ele deixar ensinar isso, porque é uma coisa útil de se saber, né? Tipo, a resistir a uma maldição dessa. Mas eu também mantenho a minha dúvida de se o Bartô fez isso pra se manter no personagem ou se ele tinha segundas intenções, porque no final das contas ele acabou ensinando um troço muito útil pro Harry, né? Tanto que no final do livro ele vai conseguir resistir à maldição Impérios no cemitério. Eu acho que é problemático, sim, você ensinar uma maldição colocando a maldição no aluno. Mas não em todas as circunstâncias. Eu acho que nessa circunstância em que o Dumbledore e o mundo bruxo em si tá ligado, que tá acontecendo alguma coisa que vem aí, eu acho que fica um pouco mais, assim, aceitável, sabe? Você tá meio que treinando os alunos pra não deixar eles na mão quando precisar. Tanto que acaba sendo uma coisa positiva pro Harry depois, né? Sim. Eu acho que é bem, assim, eu acho que eu vou além disso, inclusive. Eu acho que não, porque assim, no que a gente tava discutindo, né, a pessoa tava dizendo, dado o contexto da guerra, eu acho que tudo bem até o Dumbledore aprovar e tal. Só que eu acho que não precisa ter um contexto de guerra pra isso acontecer. Porque assim, pra mim, é claro, é uma maldição extremamente que tem um potencial horrível pra fazer coisas terríveis. Mas eu acho que, sei lá, a justiça tem que ser pensada, né? Claro, tô pensando no ideal. Mas as coisas têm que ser pensadas, de fato, pelo que elas são, né? Então, tipo, você tem
Por exemplo, jamais eu aprovaria, por exemplo, que ensinassem Crucio nos alunos, pra eles resistirem, porque gera uma coisa que é realmente ruim pra eles, que é tortura e dor e tudo mais. A Avada Kedavra muito menos, né? Mas o Império, que em tese não tem necessariamente que machucar a pessoa ou fazer alguma coisa desse tipo, eu não vejo como ser uma coisa que deve ser totalmente desencorajada. Acho que tem que ser feito assim. Você não pode mandar o aluno pular da janela. Você não pode fazer o aluno se machucar. Não, então. Mas use pra ele tentar resistir. Existe um potencial de dar merda muito grande se você não tiver confiança total na pessoa. Eu acho que dar isso na mão de um professor aleatório que ainda tem fama Dado o histórico de de ser professores, maluco, né? Dado o histórico de escolha de professores depois do Conto das Trevas. Se fosse o Lockhart, por exemplo, fazendo isso. Não, imagina. Se isso estiver realmente no currículo do sexto ano, como eles falam, será que o Lockhart teve que fazer império com os alunos do sexto ano? Tipo, ele teria capacidade nenhuma de fazer. E, tipo, no sexto ano a gente vê que vem um professor específico, especial do Ministério pra ensinar aparatação, né? Eu acho que seria interessante se fosse uma coisa legal. É tipo um auror, né? Assim, a ideia é que houvesse um professor fixo de defesa contra as artes das trevas com uma matéria muito importante e que fosse extremamente qualificado pra dar essa matéria, né? Só que, infelizmente, tem uma maldição aí, né? Que não vai estar podendo acontecer. Uma das matérias mais importantes é essa várzea. Gente, mas o Bartozinho faz os alunos pularem, cantar, dançar, saltitar, voar. Não, voar não, porque daí já é limite do Homo sapiens, né? Mas o Harry, ele não consegue porque o Harry é um prodígio da força de vontade. Ele conseguiu resistir à maldição Império na primeira tentativa. Não satisfeito em ser o menino que sobreviveu, ele também é um menino que resistiu. A resistência. Ai, que ótimo. A cara do Harry. Mas eu acho muito legal a forma como é escrito a resistência dele, assim, de tipo, ele tá ouvindo a voz do Moody falando, sobe na mesa, e de repente vem uma vozinha lá do fundo que é basicamente o senso crítico dele, né? Falando, tipo, mas por quê? Como assim subir na mesa? Não quero subir na mesa. Eu acho legal também, mas eu me pergunto, tipo, por que justo o Harry? Por que só o Harry? Tipo, porque o livro é o nome dele. Dourado. Né? É H de Harry, não é H de Hogwarts. Então, eu acho que o Harry, ele tem um histórico de sofrência, né? Também de sofrer muito abuso na mão dos Dursley. Então talvez isso faça a criança criar desde cedo um senso crítico, assim, um pouco de dúvida da autoridade de outras pessoas, dos adultos, sei lá. Sim. Eu acho que as outras crianças estavam mais acostumadas a ceder aos adultos e a aceitar a autoridade deles sem questionar. E o Harry talvez não tenha isso. Faz sentido. Essa obediência que as crianças estão acostumadas a ter, né? Eu fiquei pensando, sabe o que também? Porque assim, é descrito que o efeito do feitiço, né, na pessoa, no bruxo em si que tá recebendo, é de muito prazer, a pessoa fica meio que num transe, assim, como se tivesse, sei lá, sentindo uma coisa muito boa. Basicamente cocaína. Então, esse sentimento de prazer, como se você, quanto mais você fizesse aquilo que lhe pedem, mais prazer você vai sentir, né? E eu acho que o Harry, talvez porque ele nunca fica totalmente aproveitando o momento que ele tá, ele sempre tá com o pé atrás, ele não se joga, assim, talvez, sabe, nesse prazer, porque ele é muito desconfiado. Então, quando ele tá entrando nessa bliss, fica sempre aquele negócio assim, mas não pode estar tudo tão bem assim. Vamos ver, sei lá. Inventei aqui agora, né? Não sei se colou. Eu acho interessante pensar que talvez porque o Harry tá tão acostumado a só sofrer, quando ele tá sentindo tudo bem, tá tudo maravilhoso, ai que delícia, minha vida não tem nenhum problema, ele tá desconfiado. Bate a bad. E também tem a questão de que simplesmente não necessariamente apenas de desconfiança ou de, sei lá, força de vontade em si, mas uma das coisas que pelo menos o Crouch fala na aula anterior, né, é que pra você segurar o Império você precisa ter uma consciência forte de quem você é, né, e como a gente já falou, acho que também o Harry ele tem uma pessoa que foi questionada, passou o terceiro ano todinho se questionando quem ele é, se ele é homem ou não, se ele é não sei o que ou não, se ele é forte ou não, se não sei o que, foi o Harry Potter, então acho que ele tem uma consciência do que ele é. Lacrou. Profundo. Não é à toa que o livro tem seu nome, né, Harry Potter? Eu também acho que esse relaxamento, essa sensação de prazer, é o que faz as pessoas não conseguirem lutar contra a maldição tão facilmente. Porque
Tanto que o Harry fala que quando ele tentou resistir, ele sentiu uma dor horrível. Então, tem esse paralelo de, tipo assim, é muito difícil resistir e é muito mais fácil se entregar a ela. É o compensador, né? Você não resistir. Então, Sim. faz sentido. É como se fosse um reforço positivo, né? De você fazer o que é mandado e o negativo de você recusar. E eu acho que é aí que entra a força de vontade, que é aguentar a dor de desafiar e tudo mais. Acho que primeiro você precisa de consciência de quem você é e essa desconfiança. E aí depois que bate essa dor, aí você precisa de muita resistência mesmo, física e mental para conseguir. E falando em resistência mental, estava também em questionamento, né, nos nossos trabalhos aqui de preparação para esse episódio, a questão da oclumência, porque o Harry, ele é um prodígio da força de vontade, né, mas ele não é um prodígio em oclumência, ele é um menino que não deu certo para a questão da oclumência, nunca conseguiu pegar direito, deixou a mente dele aberta demais e acabou se fudendo por causa disso. O que vocês acham sobre a relação entre o Harry ser tão ruim em oclumência e ele ser tão bom nessas outras coisas? Você acha que existe... são duas coisas diferentes? Ou elas partem do mesmo princípio e é só uma questão de conveniência da trama, o Harry ser bom num e ruim no outro? Ai, não. Nunca é uma questão de conveniência. Pra mim. Eu acho que é diferente, mas eu acho que o primeiro ponto é o Snape tá ensinando o Harry a oclumência. Então eu acho que isso é... pode gerar um certo... Não resistência. Não é? Resistência mesmo, tipo assim, ele não tá a fim de aprender de um cara que ele não gosta, né? Odeia, né? Tá desconfiado. Na escola é sempre assim, quando você não gosta do professor é muito mais difícil aprender a matéria. E eu acho também que, na realidade, talvez não necessariamente vem do mesmo lugar o que você precisa pra resistir a uma coisa é outra, porque também tem a questão, lógico, o Harry tava aprendendo com a pessoa que ele não suportava estar perto, e que já odiava ele também. E que também tem a questão de que o Harry não queria fechar a mente dele, ele queria meio que, por mais que ele sofresse, ele queria estar por dentro do que o Voldemort estava fazendo, então ele não se deixava simplesmente fechar, sabe? Parece que ele não queria, então só o fato de ele não querer, eu acho que já dá. Eu acho que pra você fazer oclumência é diferente, porque você precisa manter a sua mente, tipo meditação, sabe? Eu acho que deve ser uma coisa parecida com você realmente, sabe, pensar em nada e, sei lá, hipnose também. E já o negócio da força de vontade de você resistir, é diferente, eu acho que é o princípio. E da oclumência, eu acho que o mais difícil é que, tipo assim, enquanto o Harry tava aprendendo com o Snape, ele até teve algum progresso, né? Porque ele tava esperando que aquilo fosse acontecer. Mas quando o Voldemort entra na cabeça dele, ele não tá esperando, então ele não tá com a mente fechada. Então eu acho que é muito mais complicado você manter a sua mente fechada o tempo inteiro do que você resistir a uma maldição que acabaram de lançar em você, sabe? E no caso do Voldemort, eu acho que subconscientemente ele achava isso uma habilidade vantajosa. Ele sabia onde o Voldemort tava. E ele não sabia que o Voldemort tava usando isso contra ele. Inclusive, esse era um medo do Dumbledore, mas que o Harry não tava consciente dele. Sim. Então, por que ele vai querer fazer um negócio? Por que ele vai querer aprender a oclumência, sendo que a oclumência vai evitar com que ele faça uma coisa que pra ele é vantajoso? Aqui, tomar controle dele é claramente desvantajoso pra ele. Então acho que é por isso que talvez ele seja tão hábil aqui e lá não. Um dos motivos. Né? Exatamente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas dizem que quanto mais você desconfia da hipnose, menos ela funciona. Né? Eu já fui hipnotizado algumas doido. vezes, só que eu nunca consegui chegar no transe tipo, de verdade, que você consegue enxergar coisas que não estão ali, né? Porque tem vários níveis de hipnose pra você conseguir fazer várias coisas. Por exemplo, eu conseguia sentir que meu corpo tava rocking, tipo num barco. Eu conseguia sentir, sei lá, eu conseguia esquecer um número numa contagem de tanto a tanto. Mas eu não conseguia ver uma pessoa como uma pessoa diferente. Tem gente que consegue ver, sabe, essas coisas assim. E você tem que se entregar. É uma coisa que só funciona até o momento que você quer. Se você, na hora não quer mais, para de existir. É incrível, é muito interessante a sensação. Que doido. Mas a gente vai falar muito mais sobre oclumência no próximo livro. A gente ainda tem 1 ano pela frente. Mas espera aí, rapidinho. Vamos só voltar na questão se foi autorizado ou não pelo Dumbledore. Porque, a gente pode imaginar que o Moody / Crouch Jr. Tá fazendo isso, pra conquistar a confiança do Harry, né? Tanto é que ele fica praising o Harry, ele fica, como é que fala? Ele fica elogiando o Harry, dizendo que ele foi a única pessoa que conseguiu sobreviver ao Avada Kedavra, a única pessoa que conseguiu sobreviver a esse negócio, e faz o Harry ficar fazendo
passando por aquilo várias vezes pra demonstrar pros outros, né? Como se isso fosse Sádico, adiantar alguma coisa perverso. na demonstração. Acho que é só pra ficar inflando, sei lá, é só pra se mostrar. Porque assim, eu acho que se pra você conseguir resistir, você precisa trabalhar coisas que vão além daquela prática, precisa, sei lá, saber quem você é, ou trabalhar de confiança, ou o que quer que seja a fundação do que faz você resistir. O Harry tá fazendo 5.000 vezes na frente deles, não vai adiantar muita coisa, sabe? E ele tá, aí tem o questionamento aqui, né? Que é, vocês acham que o Moody tava fazendo isso porque ele é sádico, perverso, queria fazer o Harry se fuder, tentando lutar contra o negócio? Ou ele tava realmente querendo ajudar pra Bond com o Harry, ou o quê? Eu acho que pode ser também que ele estivesse testando o Harry, sabe? Pra ver até onde ele podia ir, sem, e reportar isso pro Voldemort depois. Nossa, 100%. Eu não tinha pensado nisso, mas agora é isso. Tem uma cena, a Luísa falou mais cedo sobre a questão de que ele usa essa resistência do Império no cemitério, não lembrava especificamente disso. Tem alguma coisa... É quando o Voldemort tá duelando com ele, o Voldemort manda ele fazer alguma coisa, é isso? É na hora que o Harry se recusa a fazer uma reverência pro Voldemort. Ah, é verdade. Ele chega a usar as 3, né? Tenta usar as 3 nele. Uhum. Ah tá, porque eu ia dizer justamente, será que isso aqui é alguma preparação, algum foreshadow pra alguma coisa realmente importante que vai acontecer? Eu imaginava assim, que vai ter um momento que o Harry realmente vai ter que resistir a um império, um momento, sabe? Tudo isso vai culminar ao fim do livro, né? Eu acho que isso, na verdade, é um grande foreshadow pra condição do Krum, né? Que o Krum vai ser Isso. imperiosado na terceira tarefa. Uhum. E também tem a questão do próprio império do Crouch, né? Que foi uma das pessoas como o Harry conseguiu resistir o feitiço. Ele passou vários anos, não sei se chegou a ser anos, acho que foi anos, né? Sob o feitiço, até o momento que ele despertou, provavelmente quando ele estava com o Harry lá na cabine. E aí ele agora tem isso em comum com o Harry, né? Mas outra coisa que pode ser um foreshadow é o fato de a gente descobrir que algumas pessoas, por exemplo, o Neville, conseguem fazer coisas além da sua habilidade natural, né? Quando eles estão sob o efeito de Império. E acho legal a gente ficar de olho nisso também pro futuro. Isso. Tipo, né? Ele Muito faz doido isso. várias acrobacias e... eu não lembro agora de cabeça algum outro momento em que alguém faz alguma coisa que não conseguiria normalmente. Mas é muito legal. Inclusive, nas minhas campanhas de RPG, eu vou usar Império nos meus amigos agora pra eles conseguirem fazer as coisas que eles normalmente conseguiriam. Olha, tipo, com coisas físicas, assim, eu não consigo lembrar de nada na série também. Mas eu imagino que quando o Voldemort coloca aquele ministro, Piltchiknis, sob a influência dessa maldição, eu imagino que ele tenha feito ele conseguir fazer coisas que ele não conseguiria normalmente, sabe? E a articulação, né? No ministério, então. Sei lá, convencer pessoas, convencer as pessoas de que tava tudo bem, enfim, algo desse gênero. Sim. Tá vendo, gente? É muito útil. O Império pode ser uma coisa usada para o bem também. Porque como é que fala? Você libera o potencial dos seus amigos. Não, mas olha só o que eu pensei aqui agora. Será que depende da habilidade Eu acho da que pessoa sim. que tá conjurando? Sim, acho que sim. Porque, por exemplo, se eu botar um Império na minha irmã e mandar ela fazer o Enem e eu falar assim, acerte todas. Não vai dar, né? Porque eu preciso saber o certo. Não sei também como funcionaria esse feitiço, é muito complexo. Verdade. É magia. É magia. Vamos deixar pra lá o assunto do Moody, que ainda tem muita coisa pra vir por aí, o Clumência no próximo livro. Vamos para outras aulas, que também são importantes para o currículo, né? Eu ia falar que, tipo, levando em consideração a ética moral falhada de Hogwarts, a ética de ensino de Hogwarts, que é totalmente sem noção, o Snape também entra nessa lista mais uma vez, quando ele diz que vai envenenar os alunos. Você quer uma motivação vai melhor? testar os venenos, né? Pois é, você quer uma motivação melhor pra você aprender a fazer um antídoto do que você ser envenenado? Eu acho que não. Eu acho que se a Larissa tivesse aqui, ela diria que essa é a melhor forma de educar. O Paulo Freire deve falar bastante sobre isso, né? Sobre envenenamento do... Método... Como envenenar seus alunos de Método forma Paulo segura. Freire de envenenamento. Ai, que horror, gente. Desculpa aí, Paulo Freire. Paulo Freire e família. Desculpa. E outra coisa absurda que o Snape faz também é que ele obriga os alunos a estudar. Onde já se viu isso? Coisa mais Né, gente? Eu também absurda. acho. O Harry estava revoltado que o Snape estava obrigando eles a pesquisar sobre antídotos. Isso vai longe demais, esses gente, professores. mas Né?
Ah, Cody, não seja cínico. Adolescente é assim. Eu sei, fica amigo, eu puto tô- porque tem que fazer as coisas. Eu sei, eu tô dizendo que é Mas, inverossímil. ó, peraí. Voltando no envenenamento, eu acho que é claramente uma piada, né? Que o Snape tá falando isso pra zoar os alunos. Será? E quem Não caiu sei é não. que é tosco. Eu amo Eu acho. as piadas do Snape. Eu não boto minha mão O no senso fogo de por humor baixo dele. do caldeirão pro Snape, não. Esse senso de humor ácido. Outra pessoa, outra professora que tá mexendo aí com os nervos do Junior Code é a Minerva tóxica, que ele achou que ela tá muito tóxica nesse episódio. nesse Amigo, capítulo. eu achei. Eu pensei que... Eu hei de concordar. Ah, tá. Eu concordo, mas eu passo pano porque ela devia estar super estressada que as escolas vão chegar. Ela Sim. deve estar tendo que coordenar várias coisas. E ela tá Ela, brava. sabe aquela a mãe que fica querendo deixar a casa toda arrumada antes da visita chegar e não sei o que, e troca Aham. Totalmente. e troca todos os panos que fica em volta da botija, não sei o que, o pano coloca até enfeite na 80% privada. das brigas familiares acontecem Nesse antes momento. do evento. A sua mãe vira pra você e fala assim: verdade. Longbottom, tenha bondade de não revelar que você não consegue sequer lançar um simples feitiço de troca diante de alguém de Durmstrang. Na frente da sua avó. Na frente da sua avó. Não fale que você é viado na frente da sua avó, que você sabe que ela não sabe, ela não gosta. Aí depois vira pro irmão e fala assim: então, a única pessoa que presta nessa família aqui é a senhorita Granger. A única que consegue fazer tal coisa. Os outros não conseguem nem fazer tal coisa. Tá todinha Minerva nesse capítulo. Gente, eu acho isso muito bizarro. Tipo assim, não é possível que só a Hermione consegue fazer as coisas. Esses alunos de Hogwarts são meio burro, né? Até o Né, povo ou- da Corvinal, que teoricamente tinha que ser inteligente. Pois é, né? Ou eles estão Eu muito fico desnivelados, eles cobram Amiga. muito dos alunos, mais do que eles deveriam. Ou, sei lá, ou esse ano todo mundo meio pôde, né? Ah, não, pera aí, eu retiro o que eu disse, porque no livro tá escrito assim: a senhorita Granger foi a única aluna desta turma que conseguiu transformar um porco-espinho. Então, ela tá certa. Talvez seja só dessa turma mesmo. E o Ah, resto da da escola Grifinória, né? consiga. Se eu não me É. engano, a Grifinória faz aula de transfiguração com a Corvinal. Bom, mas o resto do povo da Grifinória não deixa de ser burro também, né? Porque, É. gente, não é possível. Gente, mas é assim, tipo, eu estudei minha vida inteira em escola pública e quando o professor era ruim, quando não sabia dar aula, o que eu acho que talvez seja o caso da maioria dos professores em Hogwarts, infelizmente, só as pessoas nerd que se davam bem, porque elas iam pesquisar extracurricularmente, sabe? Porque pela aula do professor não dava pra entender. Talvez esse seja o caso. Talvez Nossa, na é. época que a Rowling estudou Uhum. era parecido, sei lá. Realmente, agora que eu parei pra pensar, faz sentido. Então eu tava errada. Cancela tudo que eu falei. Inclusive, eu chegava e falava assim, ô, Nádia, empresta aí seu caderno. Acho que eu já até falei isso aqui no podcast. Sim. Já ouvi esse nome antes. Esse Um nome. beijo, Nádia, se estiver ouvindo a gente. Nádia, beijo. Saudades. Muito bem. Nesse capítulo tem várias menções a várias aulas, né? Meio que a JK faz um tour assim por Hogwarts, todas as aulas. Tem aula de História da Magia, tem É uma transfiguração, montagem. tem feitiço, é uma montagem. Uma montagem do quinto filme. Aí tem inclusive a nossa aula de Trata as Criaturas Mágicas, né? E eu fiquei chocado que a gente tem mais um embate épico de Hagrid contra Draco. E a gente Tá, tem... eu amei. Gente, o Hagrid se trocando com adolescente de 14 anos. Eu acho que o Harry não fez nada de errado, tá certíssimo. Tem que chutar a cara do Malfoy mesmo. Concordo. Principalmente depois do que aconteceu no ano passado. Sim. Eu não sei, eu tô falando do ponto de vista de professor e tô imaginando o que eu faria, né? Mas assim, não é o que eu faria porque a gente tá falando de uma escola de magia baseada nas experiências escolares de uma pessoa que viveu nos anos, sei lá que anos, então tudo bem. Mas... Estudou nos anos 70. Mas o Hagrid também tem que se levar em consideração que é o Hagrid. Eu acho o máximo que ele vira e fala assim pro Malfoy: você vai me obedecer sim. Isso é muito frase de professor de primeira viagem. Aham. Ai, Tipo, eu achei quer colocar ótimo autoridade, né? Tipo, geralmente dizem que você precisa impor sua autoridade porque você não tem autoridade. Mas enfim, é porque o Malfoy também é um filho da puta que É um né? grande filho da puta. Mas assim, eu amo, ou talvez não sei, que a JK traz pra gente, né, o doce sabor do justiçamento nos leitores, né? Que, inclusive, tá escrito assim na narração. Ver Hagrid desmoralizar Malfoy era particularmente gostoso porque, no ano anterior, piriri para justificando o nosso sentimento de felicidade em ver o Malfoy se fudendo, né? Você quer punitivismo? Temos.
Top, Ah, gente. que punitivismo. Tá certo. Tá certo. É isso Tem mais é que mesmo. transformar em Doninha mesmo, né? Que, inclusive é isso que ele usa pra se trocar com o Draco. Ah, você ficou tão bonitinho. Ah, é mesmo, querido. Você ficou bonitinho de Doninha, viu? Dá uns pulinhos aí, não sei o quê. E, inclusive, todo esse showzinho do Draco é porque o Hagrid também tá... Eu não sei se eu aprovaria as escolhas escolares do Hagrid desse ano, não, né? Dado o fato de que ele inventou aqueles bichos lá pra eles cuidarem o ano todinho, como se... Amado não tem tantas criaturas pro pessoal estudar. Enfim... E aí, além disso, ele quer que eles vão de noite na casa dele, do lado de fora, pra ficar vendo bicho que ninguém nem sabe o que faz. E eu amo que nem o pessoalzinho... Venham de noite, porque vai que de noite é diferente. Vai que de noite eles são bonzinhos. É tipo... Ah, eu amo, gente. O caos, eu amo. Nem a patotinha do Hagrid, que são os três da Grifinória, o Harry, a Hermione e o Ron, gostam desses bichos aí, só que eles dão aquele apoio moral pro Hagrid, né? Embora eles não concordem. E a Hermione por trás fica sempre falando: meu Deus, esses bichos, que esses bichos são esses? O Hagrid é doido. Esses bichos vão crescer, vamos soltar. Tem que matar. Tem que matar. Explosivinho bom é explosivinho morto, a Hermione disse, hein, gente? Uhum. É fácil. Ai, meu Deus. E a gente nunca mais viu, falando em Hermione e bichos, né? A gente nunca mais viu o Crookshanks. Por onde será que ele anda? Ah, viu sim. Eu acho que no capítulo anterior mencionam ele. Ah, Mas só dá uma passadinha. Eu adoro porque ele não é que importante nesse pra livro a trama, gente né? vê... Nessa não, né? Eu adoro que nesse livro a gente tem bastante... A gente vê bastante do dia a dia deles nas aulas, tipo... Eu acho isso muito gostoso. Ah, eu também. Sim. E a próxima que eles vão é a adivinhação, né? Sim, que eles ganharam nota máxima no dever que eles fizeram inventando as ladainhas lá deles. Que eu amei. Nota 1000 em encheção de linguiça. Inclusive, eles ganham nota máxima porque aquilo vai acontecer, Igor. Não, né? Vai acontecer, são as provas do Retro. E como que a Trelawney sabe disso? Sei lá, Não, ela é uma gente. adivinha. Não, parem. A Trelawney é uma farsa. Ela só funciona quando ela tá com os olhos virados. É, magia sexual que se chama, lá do Aleister Crowley. Crowley. Gente, falando nisso, eu tava até pensando, né? Questionamentos nerds de code. Porque assim, a Trelawney, ela pegou as previsões e ela, tipo assim, só deu nota máxima porque ela viu que tinha um monte de tragédia, ou vocês acham que ela nem sabe a teoria da astrologia e o fato de os meninos terem escrito provavelmente coisas que não tem nada a ver com o que os planetas representariam ou coisas do tipo não conta? Eu acho que ela dá nota assim pelo empenho, sabe? Eu ia falar isso. Ela é aquela professora que, tipo assim, quanto mais você encher linguiça, mais ela vai gostar. Então, Eu tinha uma professora de filosofia, que era assim. Gente, que o pessoal Sempre escrevia tem. receita de bolo na prova e ela dava 10, porque ela dizia que todo mundo merecia 10, porque o pensamento é uma coisa. Gente. Mas assim, eu fico pensando, sei lá, uma pessoa que realmente gostasse de astrologia e desse aula sobre isso ia, sei lá, ver que o menino falou um negócio do planeta que não tem nada a ver com o outro, não sei o quê, e se a pessoa julga a teoria, né? Só que a gente não sabe também até que ponto a adivinhação de verdade, se é que existe no mundo bruxo, ela realmente bate com a teoria ou se ela é uma coisa totalmente intuitiva que você só sente. Não, se bem que se mas fosse a isso, gente pra quem também não estudar, sabe né? como que eles escreveram, né? Tipo, pode É. ser que eles falaram, isso vai acontecer por causa de tal planeta. Ah, E mas isso alguma- significa que eles sabem a teoria, então isso já não seria uma enrolação. Não, amigo, olha, desculpa aí os astrologers, mas a astrologia é confirmação de viés, né? Então, se qualquer coisa que você escrever, vai dar pra você encaixar. Ah, vai acontecer isso por causa do Marte. Você vai conseguir encaixar de alguma forma, vai dar certo. Eu acho que talvez até seja uma crítica. Não, mas pra você conseguir encaixar, esse é o meu ponto falando sobre aqui. Dá pra você encaixar qualquer coisa, eu também acho. Mas eu acho que você saber como encaixar é a questão que mostra se você entende a teoria. Por exemplo, eu posso dizer assim, tá chegando na casa de Marte, Marte tá chegando na casa de, sei lá, Sagitário. Aí se eu souber que Marte significa, sei lá, conflito, e eu saber justificar, quer dizer que eu entendo a teoria, realmente merecia nota máxima. Então, amigo, mas a teoria é tão aberta que a Trelawney consegue justificar qualquer coisa que eles escreverem, mesmo que não faça sentido pros meninos, entendeu? De alguma forma vai dar pra ela justificar pra si mesma que aquilo ali faz sentido astrologicamente. Deu pra entender? eu tô Deu muito pra confusa, entender. mas eu só consigo lembrar eu não lembro qual livro que é, acho que é no quinto. Gente, eu não lembro nada, não lembro o nome do centauro, mas vai lá o centauro dar aula pros meninos. E ele fica lendo o céu, né? E, tipo, parece que o cara sabe o que ele tá fazendo. E parece que o que ele tá prevendo realmente acontece. Então, eu acho que não é
só a teoria, tipo, você saber a teoria é importante, nesse caso, nesse contexto do mundo bruxo, né? Mas você ter aquela visão interior e tal, é mais importante ainda do que só saber a teoria, sabe? Talvez a Trelawney pense assim, né? Talvez ela ache que ela tem a visão interior, coitada. Ah, com certeza ela acha. E também tem a questão de que ela gosta de uma tragédia, né? Então talvez ela já olhou assim, tem esse fator tragédia, foda-se a teoria. Então, qualquer planeta do sistema solar você pode contorcer e transformar Numa morte numa horrível. tragédia. Então acho que ela faz isso, sim. E é nesse momento, né, que o Rony fala, maravilhosa frase. É aqui que ele fala? Que o Rony quer dar uma olhada no Urano da Lilá. Não, isso foi no Foi capítulo no capítulo anterior. passado, é. Mas vale a pena. Pode falar de novo. Eu quero retomar aquela frase icônica do Rony, que ele diz que quer dar uma olhadinha no Urano da Lilá. Gente, No cu da Lilá. eu Isso amo pode traduzir. isso. Calma, gente, Eu calma. amo tanto essa frase. Então, gente, falando sobre elas, né, vou entrar mais um momento sobre o momento Nerd Code, né? Se você não gosta, pode passar alguns minutos em direção ao capítulo. Não, nada a ver. Vai, Code. Então, é o seguinte, gente. Eu me interesso muito pela teoria da magia, se é que existe alguma teoria, né? Que quando a gente chega aqui nesse momento, a gente tem nesse capítulo, quando é mencionado sobre charms, né, que é feitiços, é um foreshadowing, inclusive, para um feitiço que vai ser muito importante pro Harry, que é o Accio, né, que é o feitiço convocatório. E é dito no capítulo que eles têm que ler vários livros até eles começarem a aprender o feitiço, e eles ficam treinando por várias aulas, eles passam quase, acho que mais de um mês aprendendo, até o Harry conseguir fazer de forma sei lá, de forma satisfatória o feitiço, né? Eles ficam treinando. E o Harry fica, tipo assim, de dia pra noite pra conseguir usar no dia seguinte e tal. Qual que é o meu questionamento? É o seguinte, a gente sabe que existem feitiços que o Harry, tipo, é um natural, assim, ele pega em uma sentada ou em uma aula, assim, tipo, com looping, depois de algumas tentativas ele já consegue fazer alguma forma de um patrono. Ou quando ele vai fazer... o próprio Império aí. o próprio Império, né? E também outros feitiços, por exemplo, o fato, ele nunca tinha feito, ele só sabia o que você tinha que pensar. O encantamento, ele faz alguns feitiços também. Só que, assim, eu acho que isso que é o que é interessante pra mim, porque existem feitiços que parece que precisam de muita prática e teoria, como é o caso desse, né? E também tem feitiços que não precisam, que é uma coisa mais sentimental, né? Pra você fazer o Crucio, você precisa ter muito ódio, muita raiva no coração. Pra você fazer o Spectro Patron, você precisa de uma memória e concentrar tudo mais, beleza? Mas a memória é o que faz acontecer de verdade. Ou ridículos, né? Você tem que pensar numa coisa engraçada que todo mundo praticamente conseguiu na primeira aula. E assim, eu falo sobre o patrono especificamente porque o Lupin fala: Harry, você tem certeza que você quer aprender? É um feitiço muito difícil. Muitos bruxos terminam a escola e não conseguem fazer. E ele consegue fazer no terceiro ano. Eu imagino que muitos bruxos também devem ter que fazer o convocatório, né? Que deve ser menos difícil que o patrono. Só que mesmo assim eles conseguem fazer e o Harry leva muito tempo pra fazer. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que talvez a complexidade dele é específica? O Harry demora pra summonar uma coisa muito longe, né? Essa é a preocupação dele. Eu acho que talvez haja muitas camadas na dificuldade do feitiço convocatório, sabe? De distância, não, mas assim, né? eles ficam... Até pra ele conseguir fazer... Antes deles irem pra aula, ele tem que ler muitos livros. E ainda nas aulas ele não consegue nos primeiros dias, entendeu? E outro questionamento aqui, que é só pra zoar um pouco, mas assim, a vassoura não precisava estar no dormitório dele, né? Alguém podia ter levado a vassoura pra arquibancada e ele ter summonado da arquibancada. Então tudo bem. Isso é verdade. Mas tipo, e eu acho que assim, talvez, porque é uma coisa que realmente envolve espaço, talvez rola um cálculo de física na cabeça dele, sei lá o que seja. Eu queria saber mais, sabe? É uma coisa que eu queria entender um pouco mais sobre como é. Eu acho que talvez nos próximos capítulos a gente tenha um insight melhor. Eu não tenho muita informação pra poder te responder ainda. Eu fico bem encucada quando eu penso nessas coisas, porque parece que aprender feitiços é uma grande várzea, né? E aí, às vezes, eu fico tipo, será que ela não pensou muito nisso? Ou será que realmente tem uma boa explicação por trás? Assim, no meu headcanon, pra você fazer feitiços, você precisa sempre de algum tipo de sentimento. Eu até tenho meio que uma mandala assim na minha cabeça, sabe? Que você tem de um lado amor pra fazer, sei lá, feitiços de proteção, e do outro lado você tem o ódio pra fazer feitiços que você precisa machucar alguém. Aí você tem, sei lá, precisa de criatividade pra fazer uma transfiguração e, sei lá, precisão. E, tipo, cada sentimento ou mentalidade pra você conseguir fazer alguns, sabe? E talvez alguns precisam de mais sentimento e alguns precisam de mais
teoria, ou mais prática e habilidade mesmo, como se fosse fazer alguma coisa manual. Você tem que aperfeiçoar o seu traço, alguma coisa assim. A paratação também é um feitiço que dá muito trabalho, né? E é mais explicado por que dá trabalho, né? Mas o Akio, eu não lembro da explicação, então por isso eu acho melhor Também não lembro. essa conversa ficar pra outro... Talvez quando a gente for ver outros feitiços em Charms, porque se eu não me engano, os Charms, né, os encantamentos em geral, eles são talvez mais difíceis de fazer. Eu lembro que eles também passam um tempão pra tentar silenciar os sapos no 5º ano. Tem muita coisa envolvida, né? Até o jeito que você fala, porque se você falar Wingardium Leviosa, não dá. Concentração, né? Mas, gente, tá bom. Já falamos muitas aulas. Agora a gente precisa falar sobre essa fila que tá aqui no corredor. Porque tem uma galera parada na frente de um pôster que ninguém consegue ler. Só a girafa do Rony que levanta e olha pro negócio e descobre que é um aviso falando que as delegações de Bubadon e Domchang estão a caminho e vão chegar na próxima sexta-feira a Hogwarts para o torneio Tribruxo. E todo mundo tá ansioso saber o que é. Só se fala disso na escola, né? Esses jovens só pensam nisso. Só pensam no torneio Tribruxo e nos vencedores campeões. E falando em campeões, né? Como a autora não quer que a gente esqueça quem vai ser o campeão de Hogwarts, pelo menos o primeiro, existe uma menção do mais absoluto nada ao Cedric ao Cedrico Diggory aqui nesse... Do nada, tipo, o Ernie Macmillan, que é da Lufa-Lufa, né? Que é do ano do Harry, se eu não me engano. Que é um pau no cu, inclusive, na câmara secreta. Ele do nada falou assim, o Cedrico ia gostar de saber disso. Tipo, tá bom, mano. Não é assim. Ele fala, Who cares? ele fala pra um amiguinho dele, tipo, eu vou avisar o Cedrico. Eu não achei tão exagerado assim, coisa. Tudo bem que ele é um apanhador, né? E, tipo assim, ele deve ser o ídolo, né, dos lufanos, assim. Mas assim, deve. Será que o Ernie Macmillan é para o Cedrico o que o Colin Creevy é para o Harry Potter? Nossa, não sei. Pode ser, porque o Ernie Macmillan, puta que pariu. Fofoqueiro, cancelador, Chato. tuiteiro. Twitter. Será que a minha timeline já sabe? Foi ele que falou pro Harry assim, ei, não vem querer me matar não, tá? Que eu sou puro sangue. Não, ele que era o líderzinho da patotazinha que ficava nos cantinhos falando do Harry, falando mal. É certeza que ele tem cara de que vai ser um dos que vão ficar usando lá os broches distintivo do Potter Fed. Com certeza, sim. É ele mesmo. É verdade. Vagabundo. Aqui nossos 2 minutos de ódio ao Harry Macmillan. Pronto, ódio a Lufa-Lufa. Não é só o Harry, não. Pare com isso, que a gente tem muitos ouvintes da Lufa-Lufa que são maravilhosos, amorzinhos. É porque houve uma subversão do que é ser um lufano. Em 2021 pode ser uma coisa, mas em 1992, 3 e 4, era... Eu não vou falar nem nada, que eu sou da Sonserina. A JK, ela tinha que achar um jeito de colocar a Lufa-Lufa em algum livro pra gente lembrar que ela existe, né? Não, mas a Lufa-Lufa tá sempre presente. O problema é a Corvinal, gente. Que não tem ninguém que importa na Corvinal. Ninguém. Não, você me respeita. A única que importa tá morta. É a Luna da Corvinal, gente. É verdade. Eu esqueço que eu não gosto muito dela. A Chloe ficou quieta. Agora a Luna mora no meu coração. Não, pra mim a Murta que já é mais importante que a Luna. Não, gente. É brincadeira, tá? Não me matem. Exagerado. Gente, mas tá. O Rony, ele não gosta da menção do nome do Cedric, chama ele de idiota, né? Pelo menos em inglês é idiot, não lembro em português. É como um bom casal, Hermione defende o Cedrico. Ela discute com o Rony. Sempre tem que Rony. discordar, né, Igor? Parece a gente. Meu amorzinho. Não. Mas o que o Rony fala do Cedrico? O Rony fala, esse idiota vai jogar no torneio de bruxo, campeão de Hogwarts? Me poupe. Aí a Hermione fala, que idiota o quê? Você só não gosta dele porque ele ganhou de você no quadribol. E o Rony fala que ela só tá defendendo ele porque ele é bonito. Você quer desenvolvimento? Arroba. Eu acho que primeiro, essa briga de casal é maravilhosa. Tipo Rony e Hermione. E segundo, eu acho que a Hermione tá defendendo o Cedrico porque ela parou pra pensar. O menino joga quadribol, ela até fala isso. Ele é monitor e vai ser campeão. Até então ela não sabe, né? Mas enfim. Eu acho que ela se solidarizou com o Cedrico porque no ano passado ela viveu algo parecido, né? Que ela tinha que fazer 1 milhão de coisas. Não deu Nossa, conta. Luísa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, você lacrou. Mas também, eu acho que o grande ódio que a gente tem pela figura do Diggory até agora é por causa do pai dele, né? Que ficou tentando fazer o Harry
para ficar diminuído e tal. Acho que o Ron tomou isso como pessoal e estendeu isso pro Cedric também, pelo fato do Cedrico ter realmente ganhado do Harry, não Pode ser por também. mérito dele, vamos dizer assim. Mas o Cedrico, pelo menos aos olhos do Harry, ele não é um idiota Sim. imbecil, filha da Sim, puta. sim, é só o pai Porque dele o que Harry faz sabe isso. que ele tentou fazer com que o jogo fosse cancelado, né? Depois. Porque ele pegou o pomo depois do Harry ter desmaiado. Então é só um rancinho de esporte, gente. Vocês sabem como que é. Vocês nunca tiveram um amigo hétero. Eu acho o Cedrico bem neutro, assim. Tipo, eu gosto dele, mas... É. Fiquei traumatizada com a morte dele, confesso. Porque no auge dos Quando eu meus era 11... criança eu nem liguei. Nossa, eu acho que ele foi o primeiro corpo que eu vi, assim, a representação de um corpo no cinema. E eu fiquei Eu em acho choque. que eu não conectei ele com o Cedrico da Lufa-Lufa que ganhou do Harry no livro anterior, sabe? Pra mim era foda. Era importante pra mim, como criança, esse momento aí que o Ernie fala, vou avisar o Cedrico, tá? Cool. Olha aí, gente. Nossa senhora, que passação de pano do caralho. Não é vazação de pano, eu tô te falando minha experiência, Code. Você pode respeitar? Ai, posso não Ela é tá válida? podendo. Falar que nem o Sirius hoje não colou, amigão. Enfim, se Tá. esse pano não colou, o outro cola. E a expectativa segue também entre os próprios alunos, né? O Fred e o George estão cochichando nos cantos, a gente acha que eles estão preparando a poção dele, mas na realidade já tem coisa aí do Bagman. E a gente também tem menção a outros alunos que estão oriçadíssimos com a ideia do campeonato, como por exemplo Dennis Creevy, né? Que está trêmulo de expectativa, né? O primeiro ano dele já vai ser essa loucura em Hogwarts, acho que ele deve estar, né? Saltitando de felicidade e antecipação. Enquanto que o Colin é caótico e chato, o Dennis é caótico e engraçado e fofo, E né? fofo, é. Porque ele fica excited com qualquer coisa. Eu imagino Como ele... diz ali é excitado. Pra Eu mim, ia ele é falar, a cara. personificação do Pichitinho. Nossa, é verdade, ele é o petitinho humano. Inclusive a gente erramos. Porque no episódio anterior, eu acho, ou no antes disso, ou no antes, a gente falou que o Dennis só voltava a aparecer pra morrer. Mas na verdade isso foi um erro meu. Porque eu tava dirigindo o episódio esses dias e daí eu falei, ele morreu. E aí pegou a informação e todo mundo acreditou, ninguém desconfiou. E foi pro ar assim. Igor. Mas, na verdade, quem morre é o Colin, né? Uhum. E ele já aparece no próximo livro já, o Dennis também. Então ele não vai voltar só no final. Ele vai participar da armada de Dumbledore. E ele volta, inclusive, pra batalha, porque ele foi chamado de volta, né? Os alunos trouxa tinham sido expulsos. E aí ele volta lá pelo buraco da Ariana. E... e ele chega pra lutar. E ele não morre, né? Só o irmão dele que morre. Pelo menos ficou o Creevy legal, né? Aquele, né, que eu... Nossa! Brincadeira, gente. Justiça para Colin Creevy. E aí, no meio desse bafafá todo, os meninos começam a discutir sobre quem vai tentar se inscrever no torneio e tal. E a Hermione não poderia deixar de trazer infos interessantes pra gente. E ela diz que o último torneio Tribruxo foi em 1792, ou seja, faz tempo pra caralho. E ele foi interrompido porque simplesmente um basilisco quase matou os diretores, juízes da prova. E, gente, de quem foi essa ideia de jirico de botar um basilisco no meio de uma prova? Né, os bruxos eles gostam de viver perigosamente, aparentemente. Mas só pra esclarecer, né, aqui, fazendo... Como a Hermione não podia deixar de trazer infos, o Code também não poderia. O basilisco que é mencionado na tradução é só uma das possíveis traduções da palavra que aparece no original, que é um cockatrice, ou cockatrice. É como se fosse o oposto do basilisco, né? Ele tem meio que um corpo de galo mesmo e parte de sapo, como se fosse enfim, ele é como se fosse o inimigo do basilisco, tem algumas mitologias aí da vida, e que é um bicho que não tem nenhuma menção nele especificamente em livros de criaturas como o Animais Fantásticos, mas a gente só sabe que é uma criatura muito perigosa, porque foi uma das tarefas do torneio Tribruxo, né? Esse último que aconteceu há uns 200 anos, e que inviabilizou os próximos torneios que fossem acontecer, porque ele quase matou, né? Imagina se agora tem uma morte. Quando é que vai ter, de fato, um novo torneio de bruxo? Acho que jamais. Com isso faz muito mais sentido esse quase, né? Porque se fosse um basilisco, ele provavelmente, muito provavelmente mataria alguém. Né? Não tem nem A não ser como que ele gente, tivesse colocar um vendado. É como se fosse a rodinha da bicicleta, né? Vamos colocar um basilisco vendado. Vamos colocar um dragão preso. Que nem Fazer eles uma fazem, né, roleta de fato, na russa com primeira o basilisco, sabe? E a Hermione, ela não traz apenas informações para os amiguinhos. Ela traz informação também para a gente, leitor, que ela esclarece uma dúvida que a gente teve.
Como assim a Hermione, leitora assídua de Hogwarts uma história, não sabia dos elfos? E ela que esclarece, inclusive indignadíssima, porque o livro, na verdade, deveria para ela se chamar Hogwarts, uma história seletiva e muito parcial que aborda brevemente os aspectos mais desfavoráveis da escola. Aí tem um leve arrelia, porque no original não é aborda brevemente, ela tipo ignora os aspectos desfavoráveis da escola. Ou não dá atenção suficiente, né? E se você acha que ela tá apenas, assim, gratuitamente mostrando pra gente como que a gente tem que analisar a história e discutindo a historiografia, não. Isso tudo é para ela reinar no seu ponto e dizer o que pra gente? A Hermione, como uma boa tuiteira, né, que ela se transformou nesse livro, tá aqui usando de uma outra coisa para poder militar. Então ela tá falando sobre a questão dos elfos novamente, né, que ela tá muito empenhada, foi estudar bastante, agora ela acha que ela é a maior especialista em elfos, então ela tá dando bronca até nos autores dos livros da biblioteca da escola. Lacrou, Hermione, tá lacrando Mas mas que teve apagamento dos elfos domésticos, teve. Teve, né? Mas aí eu fico assim, pensando, a história tá dizendo pra gente que a Hermione foi pesquisar, né, bastante sobre o assunto antes de começar o Fale. Mas será que ela não encontrou respostas e por isso ela ficou tão indignada? Porque daí isso ajudaria a entender por que ela trata dessa questão com aparente desinformação depois, né? Porque ela, assim, querendo ou não, ela tá indo contra o que os próprios elfos pensam, né? Sobre eles mesmos. É porque não existem livros escritos por elfos, né? Muito provavelmente. A gente não tem o ponto de vista deles da história, de fato. Ou pelo menos, ou talvez eles até tenham, mas não tem publicado na biblioteca de Hogwarts. E eu acho muito interessante essa questão, o que isso diz sobre o mundo bruxo, né? O fato de, basicamente, realmente, a base do trabalho de uma sociedade, uma micro-sociedade, né? Que é Hogwarts. Aquele, né? Vou militar aqui realmente no fazer um discurso bem iluminístico. Né, a base da sociedade que está sendo oprimida e apagada a ponto de ninguém nem mencionar que eles existem no livro que fala sobre a fundação da escola, sendo que eu acho que o fato de os elfos terem sido adotados, entre aspas, pela Helga Hufflepuff, como a gente vai descobrir depois, né, acho que por alguma entrevista do tipo assim, isso não está registrado na historiografia de Hogwarts. É muito pesado, porque, aliás, é uma coisa muito séria, eu acho, porque, tipo, eles fazem tudo, eles alimentam as pessoas, eles limpam as coisas, eles providenciam calor para as pessoas, sabe? Hogwarts não funcionaria sem os elfos. Exatamente. Eu acho que a Hermione, realmente, igual o Igor falou, eu acho que ela ficou muito frustrada que não encontrou essas informações. E ninguém também se importou o suficiente com essa questão dos elfos pra escrever sobre ela, relatar ela nos livros, no mínimo citar, né? Ninguém nem cogitou fazer isso, que é um absurdo. É quase como se houvesse um esforço objetivo ou deliberado de apagar eles da história, sabe? A Hermione fica frustrada, mas aí a gente pensa, ela não foi na raiz do problema. Tanto que o George pergunta pra ela, escuta, Hermione, você já foi à cozinha? E aí a Hermione fica tipo, não. Tapão! Eu amei esse tapão do George. Eu amei também. Uhum. Porque parece que eu tenho a sensação que ele senta assim do lado dela, olha pra ela e fala assim, e aí, Hermione, mas tipo assim, você já foi na cozinha pra ver como é que eles se portam, do que eles gostam de fazer? Você já foi conversar com eles? E tipo, não, a Hermione nunca conversou com um elfo. Cite 12 elfos que você já conversou. E assim, é uma coisa importante de se fazer quando você tá levantando a bandeira de um movimento, eu imagino, né? Com certeza. Gente, esse daí é um assunto que a gente vai levar um pouco mais a sério em outra oportunidade, porque a gente vai falar com base em biografinha. Mas a gente já vai começar a ter os glimpses de Hermione Plockley tá aqui, né? Que o George Weasley, olha só, a que nível chegamos, tá jogando na cara da Hermione que ela tá sendo hipócrita, tá lutando por uma causa que ela nem sequer conhece o indivíduo de quem ela tá falando, né? Eu acho muito legal essa crítica que, assim, pra mim, não importa se a J.K. Rowling tava querendo fazer essa crítica. Pra mim, eu enxergo muito essa crítica às pessoas que levantam bandeira pra se sentir bem moralmente com a sociedade, mas... Você nunca teve de falar com
Não que elas não estejam interessadas de verdade no assunto. A Hermione claramente tá interessada, né? Ela quer realmente a liberdade dos elfos. Mas, será que a liberdade do elfo pra ela é mais importante do que esse sentimento de um propósito que ela tá tendo aqui, sabe? Olha só, sei lá. falando é sobre esse difícil. contraste de o objetivo que você quer com a sua causa e o seu se sentir bem, ou você se melhorar, ou você ter, isso é uma coisa que reflete bastante uma coisa que a gente chama de complexo do Salvador Branco, né? Que é uma coisa que a gente também vai abordar mais pra frente, como o Igor falou, com bibliografinha. Eu acho também, sobre esse negócio do Salvador Branco que a gente vem falando nos últimos episódios também, eu acho bom a gente tomar cuidado pra não colocar muito sobre os elfos a questão da lutas raciais. Da luta racial, especificamente das pessoas negras, né? Porque a escravidão que foi patrocinada pela Europa ao redor do mundo, aparentemente não é a mesma coisa que eles fazem com os elfos, né? Uhum. Então eu acho complicado a gente ficar fazendo essa... Isso. Como se fosse uma analogia perfeita, verdadeira, né? Eu acho que existem elementos que a gente pode até traçar, mas tendo em consideração que, primeiro, nem tudo precisa ser uma analogia. Às vezes até não. E às vezes algumas coisas são inspiradas da realidade e que podem ter, sei lá, algum reflexo pra gente ou da realidade para a ficção. Mas que se a gente procurar tudo que a gente olha achar um viés nosso, de fato é só uma leitura de viés, é um exercício interpretativo. E a gente pode fazer, mas, né, não dá pra dizer que é a intenção ou que aquilo é essencialmente aquilo. Se você quer enxergar ou você consegue enxergar, é legal comentar, discutir, debater, mas eu acho que a gente nunca pode dizer que é uma coisa, um paralelo perfeito, só não vê que não quer. É impossível de você não notar que é essa a intenção de quem escreveu. Pronto, desabafei. Talvez essa questão da Hermione com os elfos esteja muito mais ligada à questão dela ser nascida trouxa. Porque lá no quinto livro, quando a gente vê o saguão de entrada do ministério, que é lá no sétimo livro, que tem aquela estátua lá na entrada do saguão, que embaixo dela estão nascidos, estão trouxas e várias criaturas, elfos, enfim, várias outras criaturas que são vistas como inferiores pelos bruxos, como se fosse a base, né, de fato, carregando. Aí eu pensei, tipo, será que a Hermione tá levantando a bandeira dos elfos porque, na verdade, ela queria levantar a bandeira dos nascidos trouxas? Ou eu tô viajando demais? Eu acho que o arco da Hermione na série inteira é um arco anti-eugenista, né? Uhum. Desde da questão da Câmara, que ela se enxerga, ela se vê, ela se encontra nessa posição de oprimida no mundo bruxo, que ela não estava acostumada a ser uma minoria, eu acho, né? No mundo não trouxa. E eu acho que esses tropeços que ela vai dar aqui em Cálice é natural, sabe? Pra quem tá construindo uma identidade política, uma consciência política. Então, eu acho que talvez seja uma necessidade dela de querer se politizar, e aí ela viu aqui uma questão que pra ela é super preto no branco, tipo, eu sou contra a escravidão, então eu vou lutar veementemente contra ela e aí ela meio que faz uma associação, né? Fecha os olhos para as nuances da questão, porque justamente não é com ela, né? Eu acho que talvez seja ela esteja aí meio que ensaiando uma militância coerente que vai chegar lá no sétimo livro, eu acho. Quando ela finalmente fala naquela conversa que eles têm com o Grampo, que ela fala: eu sou nascida trouxa, eu sou trouxa com orgulho, e você deveria ser doente com orgulho, e a gente deveria ser o que a gente é com orgulho sempre, e não ter vergonha do que a gente é, porque os bruxos dizem que a gente tem que ter vergonha de ser o que a gente é, porque a gente é menos e tal. É uma narrativa anti-eugenista muito legal, que eu acho que talvez seja assim, relacionada assim com essa consciência que ela vai tendo. Sim, ela tá construindo a identidade dela. Eu acho interessante que quando você falou essa questão, eu achei muito interessante que na hora que a Hermione tá despertando pra essa questão dos elfos, ela inclusive usa vocabulário que remete justamente à escravidão que ela conhece, né? Ela fala sobre trabalho escravo, não sei o que. Então talvez realmente, eu acho que ela faz uma associação direta, vamos dizer assim, com a escravidão no início, e esse é o erro dela, porque ela não analisa a questão dos elfos como uma questão diferente da escravidão que ela conhece, né? Eu acho que esse é o ponto. Ela tem que entender que os elfos não são
os escravos da nossa história. E, e eles não, né, não têm as mesmas condições e as mesmas, sei lá. E é interessante que depois, em Relíquias, ela não vá fazer isso com a questão dos duendes, né? Ela meio que fica com o pé atrás e daí ela só vai mesmo dar um discurso, assim, falar, botar o pé no chão, quando ela tá frente a frente ali com o Grampo, né? Então ela aprendeu essa lição, né? De escutar o oprimido. E você falar dos duendes eu acho interessante porque os duendes, diferentes dos elfos, eles já têm uma história de agência no mundo bruxo, né? Se você observa as coisas que, inclusive, eles aprendem nesse capítulo, que é sobre as revoltas, as várias revoltas dos duendes, a gente tem a 18ª revolta, a 17ª, eles são seres que estão sempre se rebelando contra os bruxos, sempre em conflito, porque assim, você tem, dividindo o espaço, são seres conscientes, né? Você imagina, se a gente vivesse num mundo em que a gente tivesse uma outra raça que tivesse... De fato, uma outra raça, né? Porque a gente, biologicamente, nós somos da mesma raça. Mas uma outra espécie que também tivesse consciência e particularidades. A gente já tá o tempo todo provavelmente em guerra, tanto é que a gente tá até com a nossa própria espécie. Enfim, e a gente tem essas várias revoltas que os duendes tiveram, e os duendes, diferentes dos elfos domésticos, talvez porque eles têm alguma especificidade na história deles, eles se rebelam, e eles são o que seriam talvez os elfos domésticos não domesticados, né? Eles têm um orgulho, eles têm o craft deles, tanto quanto os elfos também fazem o trabalho deles muito bem. Os duendes, eles estão bons em fazer coisas, em trabalhar com ferramentas e tal. Só que eles não abrem mão e eles têm a possibilidade de se organizar e tudo mais. Eles viveram uma história de opressão muito grande, né? E se você vê, engraçado, você falou sobre a questão da fonte no Ministério, e também acho que dá pra amarrar aqui, porque na fonte do Ministério, antes de ser essa questão lá do Magic is Might, né? O Magia Poder, eu acho que ficou a tradução. Você tem a ponte que tem, vamos dizer assim, a representação dos seres mágicos que têm consciência, que são os mais aceitos no mundo bruxo, que a gente tem lá o bruxo, a bruxa, um centauro, um elfo doméstico e um goblin, um duende. E a gente vê, tipo, que por mais que eles estejam juntos lá na fonte, né, a gente sabe que não existe uma equalidade, existe a palavra equalidade? Não existe uma equidade, uma igualdade de direitos ou de representatividade. Porque se os bruxos eles não apagam os elfos a ponto de eles colocarem eles na fonte do Ministério da Magia, por que eles apagam eles da história e quer que eles sejam invisíveis? Então, é muito inconsistente, como o mundo de fato é, né? Eu acho que é estranho o elfo doméstico tá lá. E talvez a crítica da Hermione aqui então seja só ao título Hogwarts uma história, né? Que talvez os elfos eles não sejam apagados em todos os livros de história, só nesse que ela era fãzoca até ontem. Pode ser. Será que a Hermione só leu um livro na vida inteira, várias vezes, e ela fica se gabando de ser... Parece que ela só leu um livro sobre Hogwarts. Mas, gente, é uma questão tão complexa, porque, tipo, o que é consciência, né? Se a gente for levar em consideração, por exemplo, que os bonobos e os chimpanzés têm uma consciência um pouco menos desenvolvida, entre aspas, pelo menos do nosso ponto de vista, né? É menos desenvolvida. No deles, não. Então, o que é, né, um animal consciente, um animal não consciente? Porque, afinal de contas, somos todos animais, somos todos macacos de sapatos. E aí entra outras coisas, né, pra nossa conversa que a gente vai ter no futuro. Tipo as corujas. Elas são escravizadas também? Porque a Edwige não ganha nada, né? E as outras ela mal ganhou obrigada, né, pra começo de história. Pois é. Ganha um bacon ainda que deve ser tóxico, que de acordo com a correção da espécie dela. Sim. E a Edwige parece ser bem consciente da existência dela, de quem ela é. Complexo. Sim, se tem uma pessoa que ela tem orgulho e consciência, é a Edwigezinha. Mas vamos lá, gente, falar de mais coisas que acontecem agora no final do capítulo. Finalmente, vamos receber a jus do nome, porque as escolas Beauxbatons e Durmstrang estão chegando. A Beauxbaton vem pelo céu com a carruagem. É um pássaro? É um avião? Não, sua burra. É a delegação de Beauxbaton. Legal. E aí a Hermione, ela relembra novamente uma informação que ela aprendeu no Hogwarts Uma História, esse livro que é um lixo. Agora, eu imagino o Danilo agora, toda vez que a Hermione fizer qualquer citação sobre alguma coisa, mas agora você tá gostando então do Hogwarts Uma História? Não era ruim o livro? Não era parcial o livro? Não era o pior livro? Então, ela diz que não se pode aparatar em Hogwarts novamente,
E eu acho Ai. que a gente precisava tirar um xerox dessa página e Espalhar. mandar lá pro David Yates. Porque ele, pelo jeito, também esqueceu. Né? Se o Ron esqueceu, verdade. quanto mais o David Yates. Aí rola uma briga de casal, porque ela vira pro Rony e fala: Rony, como assim? Você ainda não entendeu que não pode? Esse capítulo devia chamar Rony e Hermione. Sim, Rony versus Hermione. É. Eu queria deixar aqui os meus parabéns pro Dumbledore, porque ele escolheu a posição perfeita para os alunos ficarem, para eles conseguirem ver a delegação de Bobaton chegar e também para ver a delegação da Durmstrang chegar. Porque eles Mas hoje chegam o de Dumbledore já navio. errou? Nunca! Eles têm uma visão perfeita do lago e do céu, e eu achei isso, tipo assim, Dumbledore, parabéns, você conhece os terrenos da sua escola. Lá, Mas sabe o que eu bicha, fiquei né? perguntando? Eu tive um insight de pergunta agora, Luísa. Se Hogwarts fosse para o torneio bruxo, como será que os alunos de Hogwarts iriam se transportar? De trem, né? Eu acho que essa é de trem. provavelmente. É, pode ser. Ou então de testralho, sei lá. Porque eles chegam na escola de testralho e de É carruagem. verdade. Eu Ou acho de que seria barco. de trem. Ou de barco Voando de voador. barco. Barco voador. Alô, Peter Pan, corre aqui. Tomara que não chova, né, Igor? Porque isso... Mas parece que essa carruagem e esse navio são equipados com o feitiço, o mesmo feitiço das barracas, porque parece que por dentro eles são ainda maiores do que por fora, né? É, eu acho que talvez nem precisa, sabe? Eu imaginava que era também, porque eu achava que vinha muita gente. Mas quando saem 12 alunos da carruagem de Bobaton, eu fico assim... Ah, nem é tanta gente, não precisa de tanto espaço. É, 3 carruagens dá pra 12 alunos, pô. Mas veio uma só. É porque eles dormem nas carruagens, né? Precisa de... Então, eu acho que assim, tipo, veio pouca gente, mas querendo ou não, essas 12 pessoas, elas não vão embora durante o torneio, né? Elas ficam ali, pelo que eu entendi. E eles têm que ter onde dormir e onde estudar, porque eles não pararam de estudar, né? O ano letivo continua. Então deve ter no mínimo um dormitório lá e uma sala de aula, sei lá, pra eles continuarem estudando. É. Uma delas, uma das carruagens são enormes, né? Mas é por causa da Madame Maxime, né? Que ela é grande. Ela tem ossos grandes. Gente, É, mas e é mais a- de uma? Eu jurava que era uma só. Sim, é mais de uma. Em alguns episódios atrás, a gente questionou, né? Se vinham todos os alunos, que a gente fala da Gabrielle, que aparece lá, né? E Que aqui não a faz gente tem a sentido. resposta, né? Que não são todos. A Gabrielle provavelmente só vem porque a irmã dela tá competindo. Ou então pra ela ser sequestrada mesmo, né? Tipo... eu preciso de uma criança aqui pra ficar com um refém no fundo do lago. Aham. Pois vocês estão escutando... São elas que vêm galopando pelo céu, as abraxanas, né? E eu quero saber se tu tens o que é necessário para tratar a minha abraxana, Igor. Ah, eu não, mas o Hagrid tem. É que elas precisam de um tratador forte. Socorro. Mais forte que o Hagrid, gente, que cuida de explosivinhos. Né? O que uma abraxana pra... Ai, gente, eu amo esse crush começando aqui do Hagrid e a Madame Maxime, que se encontram. Pois é, né? O Hagrid tava Inclusive precisando de- vai adicionar, né, a esse plot de- aí das criaturas, né? Inclusive, cadê os gigantes lá na estátua do Ministério, hein? Verdade. Porque os Acho gigantes que são os meio... gigantes eles não são seres sociais, né? Eles, tipo... Ah, se bem que os centauros também só não os são. meio gigantes. Mas eles têm consciência? Então, a gente não sabe, né, se os gigantes de verdade têm, né? É, aparentemente Sabe não, que os pelo meio Grope, né? gigantes têm. Que o Grope é meio Meio trasgo, assim, mais né? pra lá do que pra lá. Se bem que os trasgos têm inteligência suficiente pra ser segurança de corredor, então, sei lá. Ou será que a JK está Eles dizendo estão que os sob o seguranças são burros? Mas olha só, gente. Eu fiquei com mais um questionamento de code aqui, que é o seguinte. A Madame Maxime, a Madame, de fato, chega e fala assim, quem é que vai cuidar dos meus corcéis? Amada, se eles são tão especiais assim, devem ter uma pessoa que cuida deles, né? Não sei se você sabe, mas as pessoas que têm cavalos que são belíssimos, riquíssimos e caríssimos, provavelmente tem uma pessoa que é pra cuidar deles. É Ela chega lá e verdade. vem querer exigir que o Hagrid, que tem alguém. E se não tivesse ninguém? Se não tivesse o Hagrid, eles iam beber o quê? Quem assiste Laços de Família sabe. Folgada. Folgadíssimo. Uma grande folgada. E eles só bebem puro malte e whisky puro malte, que nem eu.
Aqui. Que cavalo. Eu sou uma Cor Abrachana. de cavalo. E as abraxanas, a gente não sabe que o nome delas, desses bichos, é abraxanas, né? Nesse capítulo. Ah, é verdade. A gente vai saber disso só no livro do Newt, que ele explica que as abraxanas são esses cavalos gigantes que têm asas, né? E aí isso segue, né, aquele arquétipo, não sei se vale pra criatura dessa palavra, mas o arquétipo do cavalo alado, né? Que tem até o Pegasus. Uhum. E que em praticamente toda mitologia tem essa figura, o que é uma coisa muito interessante, né? Sim. Mas no Harry Potter eles não são tão interessantes, tão importantes. Tem os testralhos, que tem uma aparência de cavalo morto, mas tem. Eles são primos, né? Tem 4 tipos de cavalos alados. Os testralhos são um deles. Ah, não sabia. Tem a Abrachana, Etoniana, Graniana e Testralha. Que o testralho é o estranhão, é que tem um nome que não parece com os outros. Os outros parecem cidade do interior de São Paulo. Os outros são hétero na festa. Mas, gente, vamos falar agora de outra criatura belíssima. Cor de oliva. Madame Maxime. E imponente como um cavalo. Como um cavalo. Cavalo. Ai. Pode entrar, Madame Maxime, com seu pé do tamanho de um trenó de criança. O que não foi uma boa referência para as crianças brasileiras, porque que tamanho tem um trenó de criança? Vou Mas saber você lá não eu. ia nos Alpes Suíços no fim de semana com a sua família quando você era criança, Luiz? Ali ia. Eu não, eu ia andar de skate na rua de casa, tropeçar nas pedras, ralar inteira. Avril Lavigne, caralho. E andar de skate. Tinha que ter falado que era o pé do tamanho de um skate. Aí sim eu ia entender. Não, também não sei, gente. Eu poderia esclarecer, mas não sei o tamanho de um trenó de criança. Deve ser mesmo um skate, velho. Eu acho que é do tamanho de skate, gente. Então, mas será? Porque tem criança que é. Não, é muito não grande sei. por ser um pé de uma pessoa, um skate. Ela ia ser gigante demais. É porque ela não é uma pessoa, ela é um gigante. E É, uma coisa meio. interessante sobre o pessoal de Bobatão é que eles chegam e estão descritos usando roupas bem leves, né? Leves de tênis. E eles estão morrendo de frio, né? O que dá pra gente uma possível pista da localização de Bobatão dentro da França, né? Porque lá na França eles têm um clima temperado, mas é bem diferenciado, assim, de um lugar pro outro. E no sudoeste da França é a parte que faz mais calor, porque ela tá virada pro mar Mediterrâneo também. Outra coisa que também pode dar uma pista sobre o clima de lá é o fato da Madame Maxime ser descrita como tendo a pele na cor de oliva, né? Que geralmente a gente pode interpretar ou que ela é uma pessoa negra ou que ela é uma pessoa bronzeada de sol, né? Então, É bastante talvez usado. a gente esteja mais perto de saber onde é Bibatão agora. É bastante Adorei. utilizado para descrever o pessoal que vive na costa da Europa também, ali perto do mar Mediterrâneo. Então acho que juntando as duas pistas, eu acho que daria isso mesmo. Ali perto de, sei lá, Mônaco, Chiquérrimo. Ai, gente, eu sou péssima em geografia, então só concordo com vocês. Marseille. Eu também. Mas vamos falar agora então sobre a neve, a tristeza, o carranco, os alunos que são parrudos e truculentos, da Durmstrang, porque vem um pau aí, subindo Um pau molhado. Isso. pelo lago. Enfim, daí o navio todo fantasmagórico, né? E os alunos, como eu já disse, truculentos e parrudos, dando já as dicas de onde talvez venha, né? Apesar da gente não saber, o sotaque, os alunos, o frio, tudo dá uma indicação. Dá pra perceber, assim, que pela cara de cu de todos os convidados que chegaram, eles são tudo da Europa, né? Porque é todo mundo meio azedo, assim, uns com os outros. Nossa, o pessoal de Bobatão deve ser um saco. Deve, principalmente Fedido com os ingleses, e chato. né? Porque é verdade, geralmente não se cheira, né? O pessoal da França com o pessoal do Reino Unido. É, eles não se gostam. Não se cheira. É uma boa não cheirar o pessoal da França. Ai, gente, desculpa se tiver algum francês ouvindo. Pior que é verdade. Désolé. É Désolé. preconceito, desculpa. E assim, eu achei muito legal, né? Que tipo assim, o navio, ele emerge na frente do lago de Hogwarts. Então eles vieram todo esse percurso, né? Lá no sigilo, por baixo da água. Vieram lá de onde quer que seja de Durmstrang, a gente nunca sabe. Porque é realmente guarda das 7 chaves o segredo. Mas não, né? Porque o lago é uma coisa fechada. Então se o navio chegou ali, foi só pra ter um drama mesmo. Porque... E pequeno, né? E pequeno, inclusive. E... era só pra ter um tchan-tcharam pra se amostrar, porque o navio teve que se teleportar pra lá, né?
Porque não dá pra você... A não ser que ele ande também pela terra, por baixo da terra. Uma coisa que a gente esquece é que o lago ele é bem pequeno, né? No livro, várias vezes é falado que eles dão a volta no lago, né? Sim. E no filme é um lagão enorme que talvez até tenha conexão com o mar, sei lá. Mas no livro realmente é uma coisa bem pequena. Eu não sei, eu acho que talvez possa ser uma aparatação Noite de Bus. barco, sei lá. Às vezes ela é uma... É que o Night Bus eu não concordo que ele aparate. Eu acho que ele realmente anda muito rápido, a ponto de parecer que ele tá aparatando. Que nem Sim. o bicho lá do Animais Fantásticos. Mas o barco é impossível, né? Ele tá tão rápido que ele passa pela terra, sei lá. O barco eu acho que deve ser tipo uma grande chave de portal oca. É, verdade. Pode ser. E aí, gente, chega. Ele pode entrar, o meu xará, Igor Karkaroff. Ô, Igor! Uma ai, que ótima legal. pessoa, né? Tal como o xará dele. Oxe, o Igor Karkaroff nunca errou, meu filho. Ele foi preso, cumpriu pelo que devia Kakaroff. e foi libertado. Tá boa, delação premiada, né? Depois de entregar lá o pessoal. Mas a gente vai ter Dedo mais... duro. Mas assim, gente, tem muita coisa interessante pra falar sobre o Igor, né? Ele é um personagem muito emblemático, tem muitas... só o fato de ele chegar em Hogwarts meio que dizer minha boa e velha Hogwarts, ou ele ter, tipo, meio que uma familiaridade com Dumbledore, já é meio que pra mostrar pra gente que tem história aí, sabe? E eu acho que Será vai que ser o legal, Igor gente. já foi um peguete do Dumbledore? Eu já tava pensando que, tipo, ele estudou em Hogwarts, parece. Não, isso eu acho que já foi confirmado. É. Mas, gente, vamos deixar pra falar mais do Karkaroff em breve, porque a gente já falou de No muita episódio coisa da desse- penseira, né? E ele já chega bajulando o queridinho, o Krum, né? Que é queridinho não só por ele, mas pelo Rony também. Assim, cada diretor tem os seus favoritos, né? Claramente o Dumbledore tem uma preferência aí pelo menino Harry, então quem é você pra julgar o Karkaroff? A diferença é que o Karkaroff é explícito, ele faz as coisas na frente das pessoas, o Dumbledore é só por trás dos Verdade, panos. né? Nossa, mas que... Muito improvável, né? Esse Cálice de Fogo. Sei. Certeza que quando acaba o ano, por mais que o time do Krum esteja perdendo, ele fala assim, 200 pontos pra casa do Krum. Epa! É brincadeira, foi só pra lacrar. Mas será que a Fleur também é a favoritinha da Madame Maxime? Parece, porque ela pode até levar a irmã pra assistir. Ah, mas qualquer um pode, acho. Poderia. Será? Eu acho que a irmã dela tá ali exclusivamente pra ser sacrificada, como um porco para o abate. E de novo essa frase do inferno. E pensando sobre como o Karkaroff fica puxando o saco do Krum e a Madame Maxime fica puxando o saco da Fleur, me parece que esses 12 alunos que foram da Bobatons, assim, a gente não sabe quantos foram da Durmstrang, mas imagino que seja mais ou menos o mesmo tanto. Parece que são os favoritinhos do diretor, ou será que teve uma pré-seleção, uma pré-inscrição pra eles irem se inscrever de fato pro torneio? São as estrelinhas da escola, né? Eu acho que faz sentido ser só essas pessoas que se inscreveram, sabe? Eu acho que talvez seja o pessoal que esteja afim de participar e que esteja qualificado com a idade, né? Porque a gente sabe que o Hogwarts é uma escola grande. Sim. E talvez ela tenha... esses são os alunos, só tem 12 alunos que estão no último ano, sei lá, por exemplo, do coisa. Ou são Que aqueles que são os quiseram 12 participar. e que quiseram participar e que têm idade maior o suficiente pra participar. E também que talvez os professores acharam que eles pudessem ter alguma chance. Porque eles falam no capítulo anterior, né, que estão chegando com as listas dos alunos que iriam participar, e isso agora ficou claro. Eu acho que realmente existe uma pré-seleção. Em Hogwarts não tem porque, tipo, é lá mesmo, né? Mas talvez se Hogwarts fosse viajar e tivesse que transportar a galera, nem eu mandar todo mundo, né, infelizmente. Eu sou contra, mas tudo bem. Mas assim, tipo, imagina um campeonato entre escolas que realmente você vai competir num campeonato, geralmente vai só o Verdade. time mesmo, né? Uhum. O time Faz de sentido. competidores. E a discussão nossa do capítulo é essa. Mas ela não acaba aqui, gente. Se vocês tiverem algum adendo, alguma coisa que vocês acham que faltou a gente falar, lembrem-se que a gente está em todas as redes sociais. Você pode mandar comentários, mensagens na DM e tudo mais, no e-mail. E lá no nosso grupo do Telegram e do Discord, que você encontra os links aí na descrição do episódio. Agora, gente, vamos pro nosso momento da tristeza, o momento que a gente escolhe um pedaço do capítulo que a gente ou não gostou, ou que a gente ficou triste, ou que a gente não gostou da tradução, ou que a gente não gostou de algum personagem. Momento de tristeza e choro. O momento Avada Kedavra! Começando pelo Junior Coa. Junior Coa, diga aí pra gente. O meu momento Avada Kedavra é a questão
que não é bem uma coisa que eu não gostei, é mais uma coisa que me deixa tristezinho, assim, ao mesmo tempo é bonito. Então é mais um momento crucial, porque dói meu coração. Que é o Harry, tipo, tendo esses sentimentos conflitantes em relação ao Sirius estar chegando, né? Porque ele não sabe se ele fica angustiado ou se ele fica feliz, e deve ser muito complicado. Na cabeça dele, que é uma pessoa que não tá acostumado a ter alguém que se importe com ele. Em tese, né? Tem algumas pessoas assim que se importam, mas assim, ele não tá acostumado com se sentir por ter isso. Parece que ele ainda não percebe que é quase meio que uma coisa do impostor, sabe? Ele não aceita ainda o amor porque talvez ele ache que ele não mereça. Isso é muito triste. Tadinho. Mas eu vou dar aqui uma menção honrosa para Minerva. Sim, eu amo a Minerva, ela faz aniversário junto comigo. Mas ela foi muito tóxica com os alunos nesse episódio e eu vou estar cancelando. E eu acho que ela podia ter sido um pouco mais legal com os alunos. Mas entendo que é verossímil que ela não tenha sido. Então, tudo bem, Minerva. Você apenas está aí para play your role. E você, Luísa? Eu gosto muito desse capítulo, apesar dele ser meio que desnecessariamente grande. Mas eu acho muito paia quando o Harry e o Rony ficam segurando o riso pela Hermione ter levado um fumo do Moody. Tipo, eles são amigos dela, sabe? E ela... Todo mundo já tira sarro dela por ela responder sempre as coisas, você sabe tudo. E os amigos Mas é porque ela fez uma isso. observação burra, né? Mas aí você stand up for your friend, né? Eu não sei. Eu me sentia muito incomodada quando isso acontecia. Então, quando eu me coloco no lugar dela, eu fico com dó. Não, eu acho que ela fez uma observação burra, Igor. Pera aí. Ela estava apenas expressando a surpresa dela. É tipo quando alguém fala que alguma coisa que acabou de acontecer, e você fala, meu Deus, tal coisa. Tipo, é lógico que aquela coisa aconteceu. A pessoa só tá, tipo, expressando isso, externando. Que, tipo, então, mas assim? Algumas pessoas se irritam quando alguém faz uma constatação assim. Eu acho que ela tava perguntando pessoa, né? sem perguntar. Tipo assim, mas como assim você vai ensinar pra gente uma maldição imperdoável se ela é proibida, sabe? Tipo, ela queria perguntar isso. Parece que ela tá querendo dar uma lição de moral, assim. Como assim? E aí, acho que o Moody se sentiu um pouquinho ofendido. Não tá que ele mandou ela sair da sala, né? E os colegas dela... Assim, eu vou passar esse pano pro Ron e pro Harry, porque eles não riram, né? Eles seguraram o riso, pelo menos. A senhorita gostaria de sair, então pode ficar à vontade. Eles não estavam rindo dela, eles estavam rindo do que o professor exagerou, né? Na realidade. Mas o meu Avada Kedavra, pessoal, vai pra alguém que ainda não levou uma Avada Kedavra nesse capítulo, mas foi mencionado, então merece. É o Draco Malfoy. Sempre porque merece. Ele simplesmente existe, né? E ele tá lá querendo dar uma rasteira no Harry. Vai tomar no cu, moleque, filha da puta, nojento. Mamãe já ensinou direitinho o punitivismo pro Igor aí. Ai, pronto. Tá, gente, vamos então agora pro momento de alegria, o momento que vai trazer regozijo para nossas almas. O momento que a gente escolhe um trecho, um personagem, uma tradução que a gente amou, um momento que a gente gostou. O momento Expecto Patronum! Começando agora com Luísa. Então, eu vou me contradizer aqui, porque no momento Avada eu tava gongando as pessoas que estavam fazendo Hermione se sentir desconfortável, e agora eu vou concordar com a pessoa, que é o Jorge, quando ele fala assim pra ela. Escuta aqui, Hermione, você já foi à cozinha? Na questão dos elfos domésticos, e eu acho isso sensacional, porque eu acho esse plot todo da cozinha e dos elfos lá, e quando eles encontram o Dobby e a Winky, eu acho isso maravilhoso e me dói na alma não ter tido isso nos filmes. Graças a Deus, mas menos uma coisa que eles estragaram. Uma coisa que tá preservada para sempre na nossa memória apenas. E a Lia insistindo no Mione, né, até agora. Eu acho fofo. Hermione é um nome, assim, Hermione, né, é um nome muito incomum em português. Em inglês também. Em inglês você vai ver só em Shakespeare, sei lá. E o seu, Junior Code? Conta um pouquinho pra gente. Eu vou escolher uma coisa inusitada. Eu acho que eu, como sempre fui uma pessoa que sonhava e sonho, até hoje, com os meus 30 anos na minha cara, estudar em Hogwarts e ter aulas de magia. Eu acho legal que o capítulo, por mais que algumas pessoas, certas pessoas que eu não quero citar nomes, digam que esse capítulo é uma encheção de linguiça e desnecessariamente longo. Brincadeira. Eu adoro a ideia de a gente estar passando por a maioria das matérias e aprendendo um pouco sobre o mundo bruxo como aluno, sabe? Não tenho como, sei lá, não sentir um calorzinho no coração
Nos poucos momentos que a gente sente que Hogwarts é parte da rotina, assim, sabe? Ah, eu amo também. Eu também. E o seu, Igor? Qual que é o seu momento Expecto Patronum? Ai, obrigado. O meu, eu poderia escolher muitas coisas, porque esse capítulo é cheio de amenidades gostosinhas de ler, assim, eu gosto. Então eu vou fazer 2 menções. A primeira é quando algum dos gêmeos, que eu nunca sei diferenciar eles, fala pro Rony que ele é chato, e o Rony simplesmente ignora. Achei que o Rony lacrou, é assim mesmo que tem que lidar com o bullying. Inclusive, uma tirada muito boa, que é quando ele pergunta assim, quem é que tá evitando vocês? Aí o Jorge fala, ou é o Fred, não sei. Aí ele fala, gostaria que fosse você. Finalmente uma coisa engraçada que os gêmeos fizeram. Obrigado. Sim, primeira vez que a piada deles foi engraçada. Mas outra coisa é as escolas, gente, chegando. Eu acho isso muito legal. Quando eu era criança, eu adorava ver o Bobaton, Dormestron, o pessoal todo junto em Hogwarts e saber que o mundo é muito mais do que só Hogwarts. Eu amava. Viva a diferença, É amigo. isso. Essa é a mensagem do episódio de hoje. Viva a diferença. Agora que a gente já saiu do frio, as visitas já entraram e a escola tá um brinco, graças a Minerva, né? E os elfos, né? Por favor, quem que apagou os elfos? Agora que a gente escapou de ser envenenado pelo Snape, escrevam seus nomezinhos nos papel que já podemos, a partir da semana que vem, colocar ele dentro do que é o nome do capítulo 16. O Cálice do Fogo. Olha o nome do Tchau. livro. Tchau. Tchau! Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevciuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luísa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Édipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band, e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.